Cara, esse anime novo tá muito bom. Demorei um pouco pra trazer, assim como outros que eu também vou trazer nas próximas semanas. Então mesmo que saiam atrasados, quero você aqui acompanhando. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve e deixa aquele comentário pra fortalecer o vídeo. Fora isso, aproveita, meu querido. Tamo junto. Nesse mundo, os poderes do Lorde Demônio Adormecido criaram calabouços por todos os cantos. Thunder Peak é uma equipe de rank A que transmite suas aventuras em calabouços ao vivo para o mundo inteiro. O time conta com um cavaleiro, um guerreiro, uma bruxa, uma sacerdotisa e um mago. Juntos, eles combinam suas habilidades únicas para derrotar monstros poderosos com facilidade. Eles são absurdamente populares porque têm vários membros bem fortes e com uma sinergia que dá inveja em qualquer outro grupo por aí. Mas nem tudo são flores fora dessas dungeons. Yuki, um mago de suporte rank B, chega para o grupo e avisa que vai pedir as contas. O líder da equipe, Simon, pergunta por que disso, meu mano. E o Yuki manda a real sobre a desigualdade dos pagamentos. Cadê meu dinheiro? Lança o Pix. Nisso o pessoal diz que ele tá reclamando de boca cheia, porque o salário é mais que justo porque ele faz. Afinal, segundo eles, Yuki nem entra na porradaria franca e só fica lá atrás torrando itens e percaminhos. Yuki perde a paciência e dá um sermão, perguntando se eles não reconhecem o valor do trabalho dele, já que ele tá sempre dando suporte pra todo mundo. Nisso os caras dão risada da cara dele, chamam o maluco de inútil e diz que ele devia era agradecer por deixarem um fracassado rank B como ele no time. Eles ainda soltam que vão se virar numa boa sem a ajuda dele, e isso foi a gota da água. O nosso prota termina sua bebida, olha nos olhos desses safados e diz que tá fora da equipe pra sempre, e não adianta mandar mensagem no zap depois, eles que se fodam. E pra fechar com chave de ouro, ele manda os caras enfiarem o título de rank A onde não bate sol. No dia seguinte, o Yuki vai até a guilda de aventureiros para se registrar como desempregado. Depois de preencher os formulários e entregar para a recepcionista, do nada uma ruiva aparece e pula nele com um abraço apertado, o chamando de mestre. Nisso ele reconhece a mina como a Marina, uma maga de espada que ele havia ajudado antes dela passar no teste de aventureira. Marina agradece pela ajuda no passado e ele pergunta como estão as coisas. Ela diz que tá tudo indo bem e que quando descobriu que ele tá disponível no mercado, ela ficou animadíssima. Nisso a mina toda empolgada convida o Yuki para se juntar no grupo dela. Nisso ele aceita conhecer os outros membros da equipe, que por coincidência também eram alunos dele. Entre a equipe estavam a elfa arqueira Silk e a sacerdotisa Rain, que ficaram felizes ao saber que Yuki está interessado em entrar ao clube delas, mas perguntam se ele tá tranquilo em se juntar com um grupo de rank D, que só tá começando na carreira. Nisso o nosso prota diz que tá suave, porque essa vida frenética de grupo de rank alto já não é mais pra ele. O cara tá cansado, só quer mamão e mel daqui em diante. Então ele explica que para missões e dungeons difíceis, ele sempre gastava uma grana em itens e consumíveis, e no final ele quase nem lucrava. Já com missões de rank D, ele vai conseguir economizar uma boa grana. Com isso, o Yuki entra oficialmente no grupo delas, e descobre que as meninas estavam planejando completar uma missão de mineração de minério mágico naquele dia. Nisso eles partem para um calabouço, e o Yuki começa a sentir aquela nostalgia ao lembrar de como a sua jornada começou. Ele comenta que esse minério mágico que elas estão procurando pode ser encontrado facilmente no 6º andar da dungeon, mas as garotas admitem que têm medo de enfrentar o chefe do 5º andar, então elas preferem evitar. Então o Yuki sugere procurar o minério no 4º andar primeiro, e eles entram na dungeon. Marina trouxe um cajado do avô dela para procurar armadilhas, mas o negócio tá atrapalhando o ritmo. O Yuki então resolve assumir a liderança e mostra uma lanterna mágica que detecta armadilhas de nível baixo com facilidade. Graças a isso, eles exploram o calabouço bem mais rápido. Nisso, o nosso prota começa a lembrar que essa foi a primeira dungeon que ele visitou com seu antigo grupo Thunder Peak. Já fazem 5 anos e nessa época o guerreiro deles quase morreu por causa de uma armadilha. De repente, o Yuki sente a presença de monstros e avisa as garotas para se prepararem. Ele chega a uma sala onde macacos lobos estão esperando. A Silk não perde tempo e abate um com uma flecha certeira, enquanto Marina avança para enfrentar os outros dois. O Yuki lança sua magia de encantamento físico nela para turbinar as suas habilidades e prende os monstros no lugar. A Marina corta 2 com facilidade e fica chocada o quão simples foi com a ajuda da magia de Yuki. Ele explica que lançou 3 feitiços de encantamento ao mesmo tempo nela, e todo mundo fica impressionado porque fazer isso exige muita habilidade. Logo, eles chegam à entrada do 2º andar e param para checar o equipamento e descansar um pouco. Eles descem as escadas quando do nada um grupo de zumbis mineradores aparecem para atacar, e agora é a vez da Ray fazer uma para Deus lembrar. Silk e Marina seguram a barra enfrentando os zumbis para dar tempo de Rain terminar a sua invocação, enquanto Yuki lança um feitiço de proteção em todos, impedindo que os zumbis cheguem perto. Com isso, a Rain consegue finalizar o seu feitiço e acaba com todos os zumbis usando a sua
magia sagrada. O grupo começa a elogiar ela e Yuki comenta que usar magia sagrada nesse nível gasta um caminhão de mana. Ele então usa sua habilidade chamada Refresh de Mana para recarregar a mana de Rain, que fica chocada ao saber que ele consegue fazer até isso. Você não sabe o que ele faz na cama, quer dizer, ela conta pro grupo que esse tipo de feitiço é super raro e só magos vermelhos como Yuki conseguem usá-lo. Com uma magia dessas, qualquer um seria aceito no grupo rank A sem pensar duas vezes. Todo mundo fica impressionado com isso, mas o nosso prota, que é um cara modesto e humilde, fica dizendo que isso não é lá grande coisa. Eles continuam andando e o Yuki sai despejando água sagrada pelo caminho para evitar que os zumbis ressuscitem e voltem a atacá-los. A Silk, preocupada com o orçamento, comenta que isso deve ser caro pra caralho. Desculpa, pra caramba. Mas o nosso prota tranquiliza, dizendo que ele mesmo fabricou essa água. E o Yuki explica que pode usar as cinzas purificadas dos zumbis para fazer água sagrada com alquimia. Logo eles chegam no quarto andar e o nosso prota avisa que dali em diante eles podem encontrar o minério mágico. Porém, antes de eles irem mais fundo, ele sugere que todo mundo recupere as energias comendo alguma coisa. Nisso, ele simplesmente tira uma fogueira portátil da sua bolsa mágica, deixando todas as garotas novamente impressionadas. Esse cara é uma máquina de deixar todo mundo impressionado. Então o nosso prota aproveita para dar aquela moral nelas, dizendo que se elas se esforçarem, um dia poderão comprar as suas próprias bolsas mágicas. Ele então começa a preparar ovos com bacon e para completar tira uma panela mágica que simplesmente faz sopa de frutos de mar sozinha. Nisso a Rain fica tão emocionada com essa panela que os instintos de dona de casa dela começam a aflorar. O Yuki então explica que encontrou essa panela numa dungeon de alto nível, mas que foi um pesadelo para consertá-la depois. Enquanto eles comem, a Silk percebe que a comida parece estar cheia de mana extra. O Yuki dá uma risada e explica que cozinhar é basicamente alquimia, e que ele caprichou no tempero para dar aquele boost de energia para minerar. Ele colocou foi cocaína. Depois de um tempo, eles encontram um lagarto gigante de pedra com minérios grudados nas costas. O Yuki usa sua magia para desacelerar a criatura, e a Marina simplesmente manda o ataque supremo dela para finalizar o bicho. Só que depois de usar essa habilidade, a Marina tá exausta. O Yuki recarrega a mana dela e ainda dá aquele conselho de professor: porra, treina mais caralho, pra não ficar desgastado assim. Nisso, eles começam a tirar o minério das costas do monstro derrotado, mas logo percebem que isso não é o suficiente. O Yuki então sugere para eles descerem pro quinto andar e encarar o chefe para pegar o que precisam. Nisso, as garotas ficam meio assustadas, já que o chefe é uma criatura bem casca grossa, mas o nosso prota garante que vai usar tudo o que tem para ajudar. Quando eles chegam à sala do chefe no quinto andar, o Yuki diz que vai enfrentar a criatura sozinho para mostrar as suas habilidades. Ele tira um artefato em forma de câmera flutuante para gravar a luta, e Marina sugere ele fazer uma live porque seria divertido. O nosso prota resolve arriscar e aceita, mas percebe que precisa de um nome pro grupo na transmissão. As garotas nervosas admitem que ainda não pensaram nisso. Então a Marina no improviso sugere o nome Clover, e ela explica que as três são como folhas normais de um trevo, e o Yuki é uma folha da sorte. Todo mundo curtiu o nome, menos eu. O Yuki pergunta se elas querem aparecer na live, mas as garotas preferem só assistir. Então ele ativa o modo live na câmera e entra na sala do chefe. Lá ele encontra um caranguejo de aço gigante e bem feio. O bicho ataca na hora, mas o Yuki desvia com facilidade. Lança 5 feitiços para cegá-lo, envenená-lo e paralisá-lo, e ainda usa uma magia gravitacional para esmagar o caranguejo em segundos. Nisso ele encerra a live nesse momento, e Marina, empolgada, corre para abraçá-lo, quase quebrando os ossos dele. Depois disso, o Yuki coloca o caranguejo na bolsa mágica e abre o baú que apareceu ao derrotar o chefe. Lá dentro eles encontram uma montanha de tesouros e mais minério mágico, e com o loot garantido pro resto da semana, o grupo volta para a cidade de carruagem. Durante a viagem, o Yuki, sempre educado, pergunta como elas avaliam o novo membro do time de uma escala de 1 a 10. As garotas estão super impressionadas com as habilidades dele, mas Yuki acha que elas poderiam ficar desconfortáveis por ter alguém mais velho como colega de grupo. As meninas logo quebram esse clima e dizem que não tem nada disso. De repente, a Silk tem uma ideia genial. Ela sugere que Yuki vire o líder do grupo, já que ele é o mais experiente e forte entre elas. O Yuki fica sem jeito, dizendo que não acha certo um novato assumir a liderança, mas as outras garotas concordam, afirmando que o grupo só foi oficialmente formado agora mesmo, quando decidiram chamar o grupo de Clover. Isso automaticamente fez o Yuki um membro fundador. As meninas insistem tanto que ele acaba cedendo e aceita ser o líder do grupo, com a justificativa de que assim pode manter todo mundo em segurança. Enquanto isso, os antigos bostinhas miseráveis vagabundos do grupo do Yuki, a Thunder Peak, tá passando por um perrengue no calabouço. Eles colocaram um arqueiro para ocupar o lugar do Yuki, mas o coitado não consegue dar o suporte que o nosso prota dava. A equipe tá lutando contra uma matilha
ilha de lobos monstruosos. E no meio da confusão, o arqueiro novo ainda joga na cara deles. Por que diabos vocês vieram para um calabouço tão difícil se são tão fracos? A coisa piora quando a feiticeira do grupo é mordida por um lobo. O líder consegue salvá-la, mas a sacerdotisa tá sem mana para curar a magia. Sem poções de cura humana, algo que sempre foi de responsabilidade de Yuki, eles decidem bater em retirada. O novo arqueiro até tem uma poção, mas não entrega de graça e ainda solta. Achei que as equipes de ranquear fossem mais organizadas. Enquanto isso, o Yuki e o Clover estão comemorando a primeira missão bem sucedida. Entre brindes e risadas, o Yuki comenta que o pagamento da missão nem foi lá essas coisas, mas que ele conseguiu uma boa grana vendendo o corpo do caranguejo de aço. Ele pergunta às meninas como dividem o dinheiro, e Silk explica que eles colocam tudo no fundo do grupo e usam um sistema de mesada para comprar o necessário. Elas ainda contam que estão economizando para comprar uma casa um dia e Yuki curte a ideia. Nessa mesma taverna, o antigo grupo do Yuki tá reclamando do fracasso do dia. Eles jogam toda a culpa no novo arqueiro, dizendo que ele deveria ter se preparado melhor. O arqueiro perde a paciência e manda na lata. Achei que a famosa equipe de vocês fosse mais profissional, mas a verdade é vocês são uns merdas. Não conseguem nem limpar a própria bagunça. Ele se levanta, declara que tá fora do grupo e ainda sai bater no pé, bem na hora que o Yuki dá uma olhada nessa cena. Ele decide ignorar e diz para as meninas que depois de cada missão, elas vão tirar 2 dias de descanso para recarregar as energias. Ele promete aproveitar o tempo para estocar itens úteis e já planeja a próxima missão pro 3º dia. De repente, a taverna começa a exibir a gravação da luta do Yuki contra o caranguejo de aço, que viralizou em poucas horas. Nisso, todo mundo na taverna tá vidrado no vídeo, impressionados com o fato de que ele conseguiu derrotar o chefe apenas com feitiços de debuff. E assim, o Yuki e o Clover começam a chamar a atenção da galera. E isso deixa os antigos companheiros do Yuki bem bolados, achando que ele estava jogando na liga dos perdedores só para conseguir um KDzinho a mais. E não é só eles que estão com inveja, porque o nobre gordo e feioso também tá praguejando contra eles de longe. 3 dias depois, o Yuki chega na guilda para escolher uma missão que seja tranquila para as meninas, mas que ainda dê uma boa recompensa para elas. A recepcionista sugere uma missão de rank C, coletar pedras mágicas numa cachoeira. Ela comenta que a tarefa devia ser de rank D, mas tem uns monstros esquisitos rondando a área, então essa missão ficou mais complicada. E enquanto o Yuki tá pensando se aceita ou não, as meninas aparecem correndo e já topam a missão na hora, sem nem perguntar os detalhes. Quando a recepcionista sai para registrar a missão, o Yuki aproveita para explicar que talvez eles tenham que enfrentar monstros no caminho. Mesmo assim, as meninas não recuam. Dinheiro a mais? Ha! Pelo amor de Deus, né? É óbvio que nós vai. Nisso, o nosso prota diz para elas se prepararem e voltarem em 30 minutos. Enquanto isso, a recepcionista entrega um recibo e sugere que o Yuki faça uma live da missão, porque ele virou uma mini celebridade depois da última. O Yuki sai da guilda e logo sente que tem alguém seguindo ele. Ele atrai o perseguidor para um beco escuro e descobre que é o tal nobre feioso e invejoso. O Yuki pergunta o que esse maluco quer, e o nobre saca a espada, mandando o Yuki largar a Clover. O Yuki, já preparado para esse merda, lança um feitiço de armadilha sem ninguém notar e encara o cara, perguntando se ele tá louco de pedir pro líder do grupo se mandar. O nobre responde que encontrou as meninas primeiro e que quer entrar no grupo para ser o sugar daddy delas. Que isso, meu mano? O Yuki só consegue pensar que esse cara deve estar muito chapado de cogumelo mágico. Ele recusa na hora e começa a sair, mas o nobre tenta atacá-lo. Porém, é claro, ele tropeça na armadilha e apaga no chão. Quando o Yuki encontra as meninas, elas contam que o gorducho já tinha aparecido alguns dias antes, tentando se juntar ao grupo delas como se estivesse fazendo algum favor. Mas como ele era todo mediano nas habilidades, elas ignoraram o cara, que ficou enchendo o saco mesmo depois de levar o não. O Yuki conclui que esse cara é um tapado por sacar uma espada no meio da rua e decide denunciá-lo para a guilda quando voltarem. Depois disso, ele explica a missão para as meninas: coletar pedras mágicas. Parece fácil, mas eles podem cruzar com alguma fera selvagem. As meninas comentam que já estiveram na área há uns 2 meses e não viram nenhum tipo de monstro e nem animais por lá. E essa última parte preocupa o nosso prota. Ele explica que quando todos os animais somem de uma floresta, geralmente é porque um monstro poderoso tá na área. O Yuki diz então que na época esse monstro já devia estar por lá, mas elas deram sorte de não tê-lo encontrado. Ele avisa que vai gravar tudo quando chegarem na floresta, e se cruzarem com esse monstro, eles vão fazer uma live. Se eles vencerem, vai ser épico, mas se eles perderem, eles precisam correr. Nisso ele diz que quer que o vídeo seja ao vivo, assim a guilda pode acompanhar e mandar ajuda se necessário. Nisso eles vão pra floresta e o Yuki começa a gravar assim que eles entram. Ele vai no final do grupo, já que animais selvagens normalmente atacam por trás, e tranquiliza as meninas dizendo que tá usando uma armadura especial de bruxo que dá a ele uma defesa altíssima. Eles chegam à cachoeira rapidinho
rapidinho, mas o Yuki sente algo estranho e ativa a live na hora. Um segundo depois, o monstro que estava causando caos na floresta aparece, e para o desespero do Yuki é um Zarag, um monstro de alto nível que só aparece nas camadas mais profundas das masmorras super perigosas. Todo mundo entra em pânico quando o Yuki explica o que é, então ele toma a frente dizendo que precisam fugir imediatamente, porque lutar contra um Zarag é suicídio. Então o nosso prota decide ficar para trás e atrasar o monstro até que as meninas consigam escapar e a guilda mandar reforços. Porém a Marina saca sua espada e declara que não vai abandonar o nosso prota. Silk e Rain concordam com ela e as três começam a usar as suas habilidades para tentar desacelerar o monstro e enfrentá-lo. Sem escolha, o Yuki decide deixar elas participarem da luta. Primeiro, ele encanta as habilidades físicas das três. Marina avança para segurar o monstro enquanto Rain começa a entoar um feitiço, mas acaba sendo arremessada pelo Zarag. O Yuki tenta paralisar o monstro com magia de trovão e joga vários debuffs nele, mas o bicho parece imune a tudo. Percebendo que é um monstro especial, o Yuki pede para que Marina ganhe um pouco de tempo enquanto ele prepara um feitiço poderoso. Marina segura o Zarag como pode, e Silk invoca as Dríades da floresta que amarram o monstro em vinhas mágicas. As duas estão dando tudo de si para atrasá-lo, enquanto Yuki finaliza a invocação do feitiço de nível 5, a flecha prismática. Ele avisa a Marina para recuar antes de lançar o feitiço devastador no monstro. Graças ao esforço da equipe, o Yuki teve tempo suficiente para terminar de lançar a magia de nível 5, o super destrutível míssil prismático, e com esse feitiço completo ele manda o ataque direto na cara do monstro. Quando o míssil prismático atinge o monstro, parece que não deu em nada no começo, mas logo a criatura começa a tossir sangue, e tá claro que ela se feriu bastante. Rain então manda um trovão de nível 5 para dar um choque no monstro, e enquanto ele tá paralisado, Yuki grita para Marina cortar a cabeça dele. Marina avança, ativa a espada mágica dela e Yuki joga um feitiço de ataque crítico para bufar. Resultado, um golpe só e lá se vai a cabeça da fera. E com o perigo finalmente resolvido, o Yuki cai de joelhos aliviado, sem acreditar que derrotaram o monstro sem ninguém morrer. Na cidade, a galera vai à loucura. Eles estavam assistindo a transmissão ao vivo e estão de boca aberta, principalmente com o feitiço de Yuki, que ninguém jamais tinha visto algo assim antes. Mas é claro que tem sempre aquele hater, né? Os caras não conseguem aproveitar o momento. O entretenimento nunca tá bom. E de volta à floresta, o Yuki sente uma leve tontura por causa da mana que gastou, mas tá tranquilo no geral. Ele fica feliz que deu tudo certo, mas ele sabe que a luta foi complicada demais para um grupo novato como o deles. Na real, eles só sobreviveram porque eles quebraram a banca, eles deram sorte demais. Ele avisa as garotas que vai dar uma bronca nelas depois, porque foram imprudentes demais, mas é óbvio que elas devolvem na lata, dizendo que o Yuki foi tão imprudente quanto elas, já que ele foi correndo para a luta sozinho, pronto pra ir de Vasco. Ele não tem argumentos para negar isso, e só propõe que eles discutam isso mais tarde. Por agora, ele manda todos se limparem, já que estão todos suados e Marina tá coberta de sangue de Zarag. Enquanto as meninas tomam um banho no rio, o Yuki começa a montar o acampamento. Essa situação toda traz lembranças de 6 meses atrás, quando ele estava treinando o grupo de Marina. Ele ficou impressionado o quanto elas estavam se adaptando bem à vida de aventureiras, mas também sabia que tinha muito espaço para melhorar. Marina era muito desastrada, Silk era cautelosa demais e Rain era super tímida. Mesmo assim, se dependesse somente dele, ele já teria dado as licenças de aventureiras nível D para elas na época. Naquela noite, as meninas montaram a barraca, prepararam lenha e colocaram alarmes contra ataques de monstros. O Yuki assistia orgulhoso, com toda a certeza que elas seriam grandes aventureiras no futuro, mas ele nunca imaginou que acabaria entrando no chip delas pouco depois. Dias depois, o grupo tá de volta à guilda, convocado para uma reunião com o mestre da guilda. As meninas estão nervosas, achando que aprontaram alguma coisa, mas o Yuki desconfia que o papo é sobre o Zarag. Uma missão desse nível deveria ser classificada como B, mas por algum motivo ela foi marcada como D, então parece que tem investigação rolando. E é aí que o mestre da guilda, o Benhood, entra na sala, e só a presença dele já faz as meninas ficarem duras de medo. Ele vai direto até Yuki exigindo uma explicação, mas o nosso prota sabe que não fez nada de errado e diz que já entregou todas as informações relevantes no relatório. Só que o Benhood tá pouco se fudendo pra esse relatório e pede uma explicação mais detalhada. Porém, antes de começarem qualquer discussão, o nosso prota manda o Benhood baixar a bola dele, porque ele tá assustando as meninas. Marina tenta interromper, dizendo que ele não pode falar assim com o mestre da guilda, já que ele é super poderoso. Porém, na real, o Benhood tem um baita respeito pelo nosso prota, então ele nem precisa dessas formalidades todas. O Benhood pede para que todo mundo se sente e diz que já sabe o que rolou na floresta, mas quer ouvir o que o Yuki pensa sobre essa
essa situação. O nosso prota dá então a sua opinião. Ele acha que isso pode ter sido causado por um overflow, que fez surgir um monstro bem mais forte do que o normal na área. O Ben-Hur concorda e imediatamente manda sua secretária emitir uma missão de investigação para entender melhor o que tá rolando. Os dois claramente sabem o quão perigoso pode ser um overflow, mas Marina não faz ideia do que é isso e pede para que Yuki explique. Ele então conta que um overflow é um fenômeno onde algum catalisador faz monstros de uma masmorra saírem dela. Normalmente eles ficam presos lá por causa de uma mana que flui pelo chão, mas às vezes essas algemas se rompem e os monstros escapam, causando maior caos ao redor. E isso pode ser um sinal de uma possível onda de masmorras chegando, o que só piora a situação. As garotas já ouviram falar dessas ondas e sabem o estrago que elas podem causar, destruindo cidades como fogo em palha. Se os monstros como aqueles Zarag já estão aparecendo, o tempo tá curto. O Ben-Hur então promete que vai investigar tudo a fundo para garantir a segurança das pessoas, mas antes de tudo ele se desculpa sinceramente com as garotas por colocá-las em tanto perigo. Elas dizem que ele não precisa se desculpar, já que todo mundo saiu vivo, embora admitam que sem o Yuki, provavelmente elas já estariam jogando no Vasco. Ainda assim, a live delas provou que elas são boas lutadoras, e como recompensa por terem enfrentado um Zarag, o Ben-Hur planeja promover todas elas para o rank C. Só que a promoção depende de Yuki continuar ajudando o grupo, já que ele é o rank mais alto. O Yuki estranha isso, porque ele acha que ainda é um rank B, mas aí Ben-Hur solta a bomba. O Yuki também vai ser promovido. Todo mundo que viu a live ficou impressionado com o míssil prismático que ele usou contra o Zarag, e tá na cara que ele merece subir de nível. A partir de hoje, o Yuki é oficialmente um aventureiro rank A, e depois dessa boa notícia, o Yuki e as garotas descem para comemorar com algumas bebidas. Enquanto isso, o Yuki tira a bolsa de moedas que ganhou como recompensa pela missão e entrega para Silk contar. Silk abre a bolsa e fica chocada ao ver a quantidade de moedas de ouro. Ela nunca viu tanto dinheiro junto na vida. O nosso prota então explica que apesar da missão ter sido originalmente de rank D, por causa da dificuldade ela foi tratada como rank B no final, então o pagamento veio bem mais alto. Silk começa a contar as moedas, mas encontra um papel no fundo da bolsa, com o nome de Yuki escrito. Ela entrega para ele e Yuki descobre que é uma nota de Ben-Hur pedindo desculpas por tudo que ele passou, e junto com esse bilhete tem uma moeda de platina de bônus. Essas moedas de platina são valorizadas pra caramba, então o nosso prota decide adicionar o dinheiro ao fundo do grupo. Quando Silk termina de contar, ela anuncia que todos agora têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Marina fica tão animada que dá um pulo e derruba as moedas da mesa. Silk também fica feliz, mas sente um pouco de culpa, já que grande parte do dinheiro foi graças ao esforço de Yuki. Mas ele diz para ela não pensar assim. Eles o fizeram líder do Clover, e é natural que o líder faça o que for preciso pelo grupo. Mesmo que ele tenha feito a maior parte, o dinheiro pertence a todos. Que foda essa atitude, hein? O grupo continua celebrando até tarde da noite. Em um momento, a Rain pergunta para Yuki se ele tem algum sonho que quer realizar. O nosso prota fica surpreso e pergunta por que ela quer saber disso. A Rain explica que agora que eles alcançaram o objetivo de comprar uma casa graças ao Yuki, ela quer saber qual é o sonho dele para que o grupo possa ajudá-la a realizá-lo também. Ele conta que quer conquistar os andares mais profundos da masmorra de Acromact Darkness. As garotas no mesmo instante cospem suas bebidas de tão chocadas. Afinal, essa masmorra é literalmente a mais perigosa que existe. Para piorar, ela tem um Abyss Gate, um artefato que é um portal direto para o submundo. O Yuki explica que Abyss Gate é exatamente o motivo pelo qual ele quer conquistar a Acromact Darkness. Rain então pergunta se ele pretende atravessar o portal para chegar até lá, mas Yuki esclarece que ele só quer ver como é o limite do mundo. Ele também conta que o tio dele tentou essa mesma missão no passado, mas ele não conseguiu chegar ao portão. Mesmo assim, Yuki cresceu ouvindo essa história e decidiu que queria tentar também, mesmo sabendo que talvez isso nunca aconteça. Marina gosta dessa ideia e sugere que todos eles tentem conquistar a Acromact Darkness juntos. Yuki, no entanto, lembra que não é tão simples assim. A masmorra é tão perigosa que só dá para entrar lá com a permissão do governo, e só equipes de rank A conseguem essa aprovação. Mesmo assim, Rain acha que seria uma boa ideia e propõe que seja o próximo grande objetivo do grupo. Todo mundo concorda e promete trabalhar duro para realizar o sonho de Yuki. Enquanto isso, as lives do Clover estão bombando cada vez mais. Atualmente, eles estão transmitindo uma luta contra uma mão morta, e com um trabalho de equipe impecável, o Rain derruba o monstro com um raio, enquanto Yuki finaliza com um scroll de pedra. A transmissão termina com todos assinando para os fãs e a guilda vibra com o sucesso deles. Todos, menos o pessoal da Thunder Peak. Fazer o que, né? Invejosos. Barry não suporta o quão popular Yuki tá ficando, já que ele só parece incrível porque tá num time de novatos. Mas Simon comenta que ouviu dizer que Yuki foi promovido a rank A recentemente,
ultimamente, então talvez ele seja tão bom assim mesmo. Apesar disso, o maior problema da Thunder Peak agora nem é a popularidade do Yuki. Eles têm falhado em várias missões ultimamente, e Simon acha que é porque os novatos que contrata são inúteis e não duram nem um dia na equipe. Mas é claro, o problema não pode ser o time, não é mesmo? Falando nisso, o Simon pergunta onde tá a Jamie, e Camila explica que ela não quis sair para beber. Simon então fica irritado, já que desde a última missão que Jamie foi atacada por um lobo, ela tem atrapalhado o grupo. Enquanto isso, a Jamie tá trancada no quarto assistindo as lives do Yuki em looping. O Thunder Peak começa a perceber que talvez Yuki fosse mais útil do que pensavam. Então o Simon tem uma ideia. Já que Yuki saiu por causa de um pagamento baixo, eles poderiam aumentar a parte dele e cortar o da Jamie para compensar. Poucas horas depois, o Yuki e o resto da Clover chegam à guilda para reportar o sucesso da missão. Mas na entrada, Simon tá esperando por Yuki. Ver o Simon de novo deixa o nosso prota bem irritado. Então ele pede para as garotas entrarem enquanto ele resolve aquilo. O safado do Simon vai direto ao ponto e oferece a honra de Yuki voltar para Thunder Peak. Yuki não acredita no que tá ouvindo. Que porra você tá falando, meu mano? Mas Simon tenta manipular a situação, dizendo que o sonho de Yuki de ver o Abyss Gate só pode acontecer se ele fizer parte de um time rank A, como Thunder Peak. Além disso, desde que Yuki saiu, o time dele está sofrendo para completar missões. Então o Simon diz que é a responsabilidade de Yuki voltar e consertar as coisas. Que cara de pau. O Yuki ouve tudo calado, mas a resposta é um belo de eu quero que você se foda. Ele e Simon podem ter sido amigos de infância, mas depois de tudo que o Simon fez, isso não significa mais nada. O Yuki não quer nada com ele e entra na guilda, deixando Simon parado do lado de fora, refletindo sobre as consequências de suas próprias ações. Reflete aí, seu porra. Enquanto isso, Basil observa tudo de longe com uma ideia sinistra na cabeça. Dentro da guilda, o Yuki encontra as garotas que perguntam o que Simon queria. Quando ele explica que Simon é o líder do antigo time dele, a Marina fica preocupada, achando que o nosso prota pode voltar ao Thunder Peak. Mas o Yuki deixa claro, nada nesse mundo faria ele voltar para aquele circo de horrores. E com isso resolvido, eles precisam reportar a missão. E depois disso, é claro, é hora de comemorar com algumas bebidas. Fala, meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou, meu mano, vem comigo. No dia seguinte, Yuki chama uma reunião para contar às garotas sobre uma missão que receberam. Marina já tá pronta para partir mesmo sem saber do que se trata, mas o nosso prota manda ela sentar, calar a boca e pelo menos ouvir do que se trata a missão. Ele explica que o grupo delas foi especificamente solicitado pela Earth, e as garotas logo ficam surpresas, já que a Earth é a oficina mais famosa do país. Inclusive o arco de Silk foi feito lá, então é uma honra serem escolhidos por eles. Mesmo assim, elas se perguntam por que a Earth escolheria a Clover de todos os outros grupos. Yuki explica que a Earth está lançando uma nova linha de equipamentos para mulheres, que é tanto estilosa quanto segura. Basicamente, eles querem que Marina, Silk e Rain conquistem uma masmorra usando as novas roupas para promover a marca. Marina mal pode acreditar que elas são garotas propagandas de uma marca tão grande. É um ótimo negócio, já que vão ser pagas para conquistar a masmorra e ainda vão poder ficar com as armaduras depois. Então é claro que elas aceitam a oferta, e o grupo parte para a masmorra de ferro quando o dia da missão finalmente chega. Yuki encontra as garotas dentro da masmorra, e elas já estão vestindo o novo equipamento da Earth. Ele diz que todas estão fofas e além de bonitas, o equipamento é super funcional. Elas estão muito lindas. Mas por algum motivo, Rain parece chateada com ele, e ele não sabe o porquê. O grupo então entra na masmorra, e o nosso prota explica que ela é relativamente antiga e tem apenas 4 andares, mas no fundo há uma entrada para uma masmorra separada, que é o que eles vão limpar para chegarem na entrada principal da segunda masmorra. O nosso prota diz que eles vão ter que descer as escadas, mas elas são bem longas. Marina pergunta se eles não podem simplesmente descer pelo meio com uma corda para economizar tempo, e Yuki explica que normalmente ela estaria certa, e muita gente tentou fazer isso no passado, mas essa masmorra tem um campo de distorção que impede que você vá para qualquer lugar que não seja o caminho designado. Ele então avisa para elas tomarem cuidado para não ficarem presas nesse campo, mas então ele percebe que Rain está chateada. Qual foi, minha filha? Ele pergunta se ele fez alguma coisa de errado para ela ficar com essa cara de
mas a Rain não diz nada. As outras sabem porque ela está assim e dizem para o nosso prota olhar mais de perto a roupa dela. Ele então olha para a Rain, tentando ver se ele perdeu alguma coisa. E é aí que ele nota que ela mudou a porra da cor do laço de vermelho para azul hoje. Rain estava chateada porque ele não tinha elogiado isso. Meu Deus. O nosso prota então, para não xingar a Saguria, diz logo que esse laço combina com ela. E ela se sente muito melhor. Eles então descem para o segundo andar. E graças à sua lanterna, o Yuki avista uma armadilha à frente. Ele diz para as garotas ficarem para trás enquanto ele cuida dela. Ele pega um longo pau, quer dizer, um longo bastão e com ele aciona a armadilha, fazendo com que várias lanças surjam do chão, das paredes e do teto. Teria sido uma morte desagradável, mas como ele já ativou, agora é seguro continuar. Eles vão ter que se espremer entre essas lanças. Então, enquanto caminham, Yuki pergunta se alguém está com dificuldade. Felizmente, como a nova armadura é bem justa, as garotas não têm problemas para passar pelas lanças. Quando chegam um pouco mais distante no corredor, Yuki sente algo à frente e avisa as garotas para se prepararem para a batalha. O grupo então se depara com um bando de orcs, e assim que Silk vê os orcs, anos de ódio geracional voltam à sua mente. O nosso prota sabe que os orcs são inimigos naturais dos elfos da floresta, mas pede que Silk mantenha calma para não cometer um erro. Ele então logo explica o plano. Ele vai atacar com magia poderosa primeiro, depois Marina ataca com a espada e Silk fica de apoio na retaguarda. Agora que todos sabem o plano, o Yuki lança seus encantamentos e Rain começa a conjurar uma bola de fogo. Quando termina, ela atira nos orcs, colocando eles em chamas. O Yuki então entra com uma rajada de pedras enquanto os orcs tentam desviar. Silk acerta um no pescoço e o outro é esmagado, restando apenas dois. Marina avança e enquanto os dois últimos orcs correm em sua direção, o Yuki os atinge com um feitiço de paralisia e lentidão, permitindo que Marina corte um ao meio enquanto o outro leva um tiro no pescoço de Silk. Marina finaliza o trabalho partindo a cabeça do orc ao meio. Quando a batalha finalmente termina, o nosso prota se aproxima dos corpos dos orcs para pegar as pedras mágicas e pergunta a Silk se ela já se acalmou. Ela então se desculpa pelo surto, mas não consegue evitar a raiva sempre que vê um orc. Eu sei como é, eu também não gosto. O Yuki entende que ela não pode controlar essa reação, já que faz parte de ser uma elfa. Foi então que Marina se aproxima de Yuki e diz que encontrou algo estranho em um dos corpos dos orcs. Ela entrega a ele e após inspecionar, Yuki percebe que é um pergaminho de memorando da revelação, um artefato que pode revelar as habilidades ocultas de quem o usar. É meio estranho um orc de baixo nível ter algo assim, mas no estado atual não tem muito valor, já que está bem danificado. No entanto, seria um desperdício vender o pergaminho, então a MCA diz que vai consertá-lo e deixar uma das garotas usá-los. Silk pergunta o que acontece se uma delas usar o pergaminho, e Yuki explica que ele pode desbloquear um talento oculto. Por exemplo, ele pode conceder uma segunda profissão ou uma nova habilidade. Se é isso que o pergaminho faz, Rain e Silk sugerem que Marina deveria usá-lo se estiver consertado, já que ela só tem uma profissão no momento. Marina está um pouco hesitante, já que espadachins mágicos são raros, e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um. Ainda assim, o nosso prota acha que vale a pena tentar, pois mesmo que ela não ganhe uma nova profissão, ela pode acabar descobrindo uma habilidade oculta. Nesse momento, um baú aparece como recompensa por derrotarem os orcs. Eles continuam o caminho até chegarem à sala de descanso entre os andares. A recompensa do baú era uma bolsa mágica, e Rain fica super feliz, já que todos concordaram que ela poderia ficar com ela, principalmente porque bolsas mágicas são mais úteis para quem tem funções de suporte. E o nosso prota diz que se eles encontrarem outro no futuro, seria melhor se Silk ficasse com ela, já que permitiria que ela carregasse mais flechas. Quando o descanso acaba, todos se levantam, mas antes de continuarem, Yuki quer revisar as perdas e ganhos da equipe. Ele poderia usar um de seus equipamentos, mas os seus níveis de mana ainda são bons, e Marina está se sentindo bem. Silk usou 5 flechas na luta contra os orcs, mas ainda tem 20 sobrando, e Rain está pronta para continuar. Como todos estão em boas condições, eles descem para o terceiro andar, e Yuki avisa para elas ficarem em alerta, já que embora esse andar não tenha um chefe, eles precisam estar preparados para qualquer ataque. Antigamente, havia uma porta para a masmorra principal, a cidade abandonada, mas cerca de 10 anos atrás a porta simplesmente desapareceu, então agora qualquer um pode entrar. Dizem que no passado a porta era guardada por vários Shadow Stalkers, e pelo que se sabe, eles parecem manequins totalmente pretos com olhos brilhantes, mas essas coisas não são vistas há anos, então não há como eles encontrarem um aqui. No entanto, eles vão queimar a língua, porque tem um manequim preto com olhos brilhantes encarando eles ameaçadoramente no terceiro andar. Marina pergunta se eles deveriam se preocupar com aquilo. Aquela coisa definitivamente é um Shadow Stalker, e Yuki acha que é inacreditável que elas estejam vendo um aqui. Ele faz questão que o gravador capture uma boa imagem dele. O Shadow Stalker pode parecer assustador, mas eles não precisam se preocupar por enquanto, já que está no terceiro andar e não pode atravessar o campo de distorção. No entanto, o Shadow Stalker pula e atravessa o campo de distorção como se não fosse nada, então ele
eles podem estar em apuros. O nosso prota diz para todos se prepararem para lutar e puxa um pergaminho de multi-encantamento para bufar as garotas ao máximo. Mas mesmo com todos os encantamentos, quando Shadow Stalker lança seu primeiro ataque, ele derruba Marina com um único golpe. Rain corre para o lado de Marina para curá-la, enquanto Silk cobre ela. Mas Yuki ainda não consegue acreditar que um Shadow Stalker conseguiu quebrar a barreira de multi-encantamento tão facilmente. O Shadow se prepara para outro ataque, então o nosso prota avança e conjura uma barreira de proteção em si mesmo, mas o ataque do Shadow a destrói facilmente. Então ele muda de tática e conjura um Blink Shadow em si mesmo para evitar ser atingido e se aproximar do Shadow para matá-lo. No entanto, antes mesmo que ele possa atacar, o Shadow se vira e atinge Yuki com uma maldição de magia negra, que o deixa imobilizado. Parece que realmente não há como derrotá-lo. O Shadow então lança outra maldição, mas Rain consegue bloqueá-la com um escudo sagrado, enquanto Silk contra-ataca com suas vinhas de Dryad. Enquanto o Shadow está ocupado, a Rain tenta curar o nosso prota como fez com Marina, mas para o seu horror descobre que Yuki não está respirando. Ao mesmo tempo, o Shadow golpeia Silk nas costas e Marina consegue afastá-lo, mas ele está se movendo rápido demais para acertá-lo. Então Rain decide usar um feitiço de área ampla para derrotá-lo. Ela conjura a chuva de estalactites e mira no Shadow, mas ele desaparece e corta Marina e Rain nas costas. Agora todas as garotas estão gravemente feridas, mas o Shadow ainda não foi derrotado, pois ele lança dezenas de caminhões de eclipse e dispara diretamente contra as garotas. E isso teria sido o fim delas, mas no último segundo o Yuki volta e conjura um escudo de luz sobre elas. Ele cobre o chão com 1000 feitiços de armadilhas para que o Shadow não possa escapar, enquanto também conjura buffs nas garotas para curá-las. Agora que todas as garotas estão prontas para lutar novamente, Silk prende o Shadow em suas vinhas, dando a Rain tempo suficiente para conjurar seu feitiço de destruir mortos, para eliminar o Shadow. A batalha finalmente acaba, e Marina fica tão feliz que Yuki está vivo que ela lhe dá um grande abraço. O nosso prota brinca dizendo que o abraço dela está perto de matá-lo de novo. Quando Marina o solta, o Yuki agradece ela, pois se ela não tivesse avistado o Shadow Stalker quando fez, ele poderia tê-los pego de surpresa, o que seria uma sentença de morte na certa. Ele então pergunta a Rain o que ela achou do Shadow. Rain disse que ele era um morto-vivo, mas a sua mana estava desorganizada, então parecia que a existência do Shadow não deveria ser possível. Além disso, ele não deveria ter conseguido atravessar o campo de distorção, então provavelmente ele deve ter sido resultado de um transbordamento da masmorra. Silk pergunta ao nosso prota o que ele acha que eles deveriam fazer. Yuki então sugere que eles terminem a missão rapidamente para poderem sair dali. Então eles continuam e descem para um corredor, onde encontram a porta que leva à cidade abandonada. De acordo com as lendas, as pessoas costumavam a viver lá, mas a missão deles só exige que eles cheguem ao portão, não que entrem. Então assim que tocam nele, eles voltam para a superfície. Após retornar, Yuki faz o seu relatório à guilda e quando termina, encontra as garotas esperando do lado de fora. Silk pergunta como foi, e o nosso prota diz que enviou todas as filmagens que gravaram e contou à guilda sobre o Shadow Stalker. A guilda provavelmente vai querer entrevistá-lo sobre isso mais tarde, então o nosso prota sugere que eles tirem os próximos dias de folga e fiquem na cidade. Marina gosta logo da ideia e pergunta se Yuki gostaria de sair em um encontro com todas elas. Silk não conhece a cidade, então espera que o nosso prota mostre os lugares, e Rain quer ver todos os artefatos que a cidade tem a oferecer, e o nosso prota não vê motivo para recusar essa oferta. Eu também não, então ele aceita sair no encontro com elas. Do outro lado, o ex-grupo do Yuki, Thunderpeak, tá passando por um perrengue daqueles desde que ele saiu. Eles reclamam que agora só rola comida seca, porque quando o Yuki tava nessa porra, o caldeirão mágico dele garantia o rango novo toda vez. Além disso, essa galera aí não tá se dando muito bem, e acaba jogando toda a responsabilidade pro curandeiro e pro mago. E pra piorar, a maga tá sendo tratada como uma faz-tudo, com todo mundo mandando ela aprender habilidades úteis, porque segundo eles, ela é fraca e não contribui em nada nas lutas. Nisso, ela resolve abrir uma live antes de entrarem na masmorra, mas poucas horas depois, eles já estão de volta à guilda, de mãos abanando. E a recepcionista vendo o fracasso deles, sorri e solta tipo um: e vocês estão se fodendo, hein? Se continuar assim, vocês vão ser rebaixados. E isso deixa o Simon furioso, mas a recepcionista, que já tá acostumada com o atendimento público, mantém a sua postura profissional e sugere que eles peguem missões mais fáceis para não queimarem mais ainda o nome do grupo. E depois disso, é claro, eles afogam as suas mágoas na bebida, enquanto Jasmine, a maga, se senta sozinha em outra mesa. O guerreirão fica indignado com a ameaça de rebaixamento, mas o Simon admite que a recepcionista tem razão. Com só 4 pessoas não dá para encarar missões mais difíceis. Nisso, o curandeiro ainda manda real: então arranja outro membro, porra, isso é problema seu como líder. Os 3 acabam chegando na mesma conclusão: eles precisam trazer o Yuki de volta, custe o que custar. Mas como eles vão convencer o cara? O Simon, que é amigo de infância do Yuki, sabe que ele não vai voltar fácil. Se eles querem
querem chamar a atenção dele, eles precisam de algo realmente tentador. Nisso eles têm uma ideia: enfrentar a masmorra da escuridão infinita, o grande objetivo do Yuki desde sempre. O Simon acredita que se montarem uma missão conjunta com os outros grupos, eles podem fazer o Yuki morder a isca. E claro, eles só precisam fingir que estão levando isso a sério, porque só de ouvirem a proposta, o Yuki vai ficar balançado. O guerreiro e o curandeiro topam na hora, mas a Jasmine só consegue sentir a vergonha de ver o nível de rebaixamento que esse grupo chegou. Enquanto isso, o nosso prota e as garotas voltam para a cidade depois de uma missão bem sucedida. Dando um rolê pelo mercado, percebem que as meninas estão sendo reconhecidas, já que apareceram no comercial de uma famosa marca de armaduras, a Eternis. Claro que sempre tem uns caras invejosos nesse meio, mas a vida que segue. O foco deles agora é encontrar uma casa para alugar pro time. O corretor leva eles primeiro a um sobrado nos subúrbios, mas o nosso prota já descarta esse lugar porque não parece seguro para as garotas. O próximo imóvel é bem melhor e agrada a todos. O Yuki pede para segurarem a oferta enquanto conferem um terceiro local. No entanto, quando estão chegando perto da última opção, ele começa a ficar meio desconfortável. Afinal, a base do Thunder Peak é nessa mesma região. Assim que as garotas descobrem isso, elas nem querem mais ver a casa, nem ferrando que elas vão morar perto daqueles porra. Com isso, eles fecham o negócio na segunda opção e logo começam a se mudar. Enquanto organizam tudo, o Yuki pergunta se as meninas já escolheram os seus quartos. A Silk então pergunta qual ele quer, e o Yuki trava, porque bem, ele nem estava planejando morar com elas. Ele tenta explicar que isso não seria uma boa ideia, afinal, ele é um homem, e elas são, bom, mulheres. Mas as garotas caem na risada, principalmente a Rain, que já tá ficando sem graça só de imaginar a situação. A Marina dá de ombros e diz que essa é a base do grupo, então é óbvio que todo mundo tem que ficar junto. E relaxa aí, meu parceiro, ninguém vai ligar se você acidentalmente entrar no banheiro enquanto a gente tá tomando banho, ou ficar preso na máquina de lavar, isso é completamente comum. O Yuki já tá vendo onde isso vai dar, e corta o papinho rapidinho. Olha aqui, minha filha, eu não tô interessado em ver nada, então façam o favor de manter essas portas trancadas, eu não quero ir pra cadeia. Depois de se instalarem na nova casa, o Yuki resolve caprichar e compra uma TV OLED 64 polegadas para eles assistirem às suas gravações em 4K. As meninas adoram o presente e fazem um brinde para comemorar a conquista da nova base. No meio dessa bebedeira, a Rain fica vidrada na TV, e quando o nosso prota olha para a tela, ele dá de cara com o seu antigo grupo declarando que vai explorar a masmorra da escuridão infinita. Além disso, várias outras equipes de alto nível vão participar da expedição, e até o reino deu permissão para eles entrarem. O Yuki fica surpreso com a notícia e as garotas tentam animá-lo, mas ele garante que tá pouco se fudendo, afinal essa masmorra não vai sair correndo e sempre vai estar lá para ele. Seu verdadeiro objetivo é explorar o andar mais profundo e alcançar o portão do abismo, mas agora ele quer fazer isso ao lado delas. Ele diz para elas não se preocuparem, porque um dia eles chegarão lá, e quando isso acontecer, eles vão transmitir a maior aventura de todas. O clima só melhora, e eles voltam a beber e comer. De repente, um envelope desliza por baixo da porta. O Yuki pega e vê que é uma carta da guilda. Ele vai até lá imediatamente e recebe um convite do Thunder Peak, chamando ele para se juntar à expedição da masmorra da escuridão infinita. Eles até prometem torná-lo um membro permanente depois da missão, mas o Yuki não quer nada com eles e pede para a recepcionista recusar o convite por ele. Depois disso, o Yuki e a Rain saem para fazer compras, mas eles acabam sendo abordados pelo Simon, que fica furioso com a recusa. Ele pergunta se o Yuki esqueceu do sonho de explorar a masmorra, mas o nosso prota fica tranquilo e responde que tá orgulhoso da antiga equipe e deseja toda boa sorte para eles. O Simon então fica putaço e perde a paciência e diz que o plano depende dele, mas o nosso prota nega mais uma vez. O Simon começa a gritar, tentando intimidá-lo, mas o Yuki corta ele no ato. Pensa um pouco, cara, para de encher a porra do meu saco. Enviar um convite para alguém que já está em outro grupo é falta de respeito. Se toca. Nisso o cavaleiro tenta jogar a culpa de todos os problemas da sua equipe em Yuki, e isso foi a gota da água. Sem paciência, o nosso prota explode e solta tudo que tá entalado. Lá ele lembra Simon de como jogavam todas as tarefas nele, menos a luta, e de como nunca valorizavam seu esforço. O Simon fica chocado com esse desabafo, mas a Rain segura a mão do Yuki tentando acalmá-lo. O Simon tenta mais uma vez convencê-lo a voltar, prometendo que tudo será diferente, mas o nosso prota só responde que já é tarde demais. Ele escolheu ficar com a sua nova equipe, a Clover, e o destino do Thunder Peak já não é mais problema dele. Segurando a mão de Rain, ele
ele vai embora, enquanto Simon frustrado xinga, dizendo que vão dar conta sozinhos. 2 semanas depois, o Yuki é chamado pelo mestre da guilda, que fala sobre algumas anomalias que estão surgindo nas masmorras da região, um sinal claro de que uma grande invasão de monstros está por vir. Até os estudiosos do reino acham o mesmo, e por isso o governo autorizou a exploração da masmorra da escuridão infinita. O Yuki percebe que a situação é muito mais grave do que imaginava, então o mestre da guilda oferece uma missão. Ele quer que o time do Yuki investigue a masmorra. O Yuki recusa na hora, dizendo que isso é muito arriscado e que já tem outras equipes de alto nível para fazer isso, como o Thunder Peak. Mas o mestre da guilda informa que as 2 equipes, incluindo o Thunder Peak, desistiram. Ele então entrega um relatório com um único registro já feito da masmorra, relembrando o Yuki de que seu sonho é chegar no fundo dela. O velho reforça que precisam de alguém com as habilidades e o conhecimento dele para liderar a investigação, e para garantir, ele ainda entrega um pergaminho de saída, um item raríssimo que permite escapar da masmorra a qualquer momento. O Yuki estranha tanta insistência e pergunta o motivo disso, e o mestre da guilda responde que ele é o único em quem pode confiar essa missão. Logo depois, a recepcionista aparece e entrega um convite oficial do rei para o Yuki. Ele percebe que recusar agora vai ser complicado, e diz que precisa consultar o seu grupo antes de dar uma resposta final. De volta para casa, o Yuki explica tudo para as garotas e sugere que recusem, mas para sua surpresa, elas discordam. Segundo elas, tendo o melhor equipamento e com um pouco de sorte, eles podem encarar essa investigação. Mesmo assim, o nosso prota hesita, com medo de perder alguém. A Ray então o abraça e pede para que ele confie mais nelas. As outras meninas concordam e dizem que ele precisa parar de duvidar e simplesmente seguir o seu sonho, porque elas querem crescer no mundo de aventureiros ao lado dele. As palavras delas dão confiança ao nosso prota, e ele vai ao escritório do mestre da guilda com o seu grupo para aceitar a missão. Ele avisa que pode precisar de mais um membro para cobrir a função de batedor, e o mestre da guilda, que já esperava por isso, chama a recepcionista, que traz uma menina gato nervosa. Ela se apresenta como Nen, uma ninja especialista em infiltração, e diz que quer entrar no grupo para essa missão. O time já tá pronto, então o Ben-Hud e a Meme guiam todo mundo até o porão da guilda, onde fica a entrada da masmorra acromática. A Silk fica toda surpresa, porque ela nunca imaginou que a entrada do calabouço ficava bem debaixo da guilda. Nisso, a Meme explica que na verdade a guilda foi construída bem em cima da masmorra justamente para manter a entrada lacrada e sob controle. E o nosso prota tá na sede, ele quer entrar logo, mas antes que ele possa, o Ben-Hud tem um aviso importante. A outra equipe de ranquear que deveria participar dessa investigação deu no pé, vazou, desistiu. Ou seja, só o grupo dos safados do Thunder Peak tá lá dentro agora. E sabendo da treta entre o Yuki e o Thunder Peak, o Ben-Hud achou melhor avisá-lo antes, já que existe a possibilidade de eles se encontrarem. Além disso, a guilda está investigando o Thunder Peak por fraude, estelionato, porque parece que o Simon tá torrando dinheiro da missão para outros fins. Mesmo assim, o Ben-Hud pede para o nosso prota manter a calma. Calma lá, meu filho, não vá sair batendo em todo mundo, e manter as coisas civilizadas caso encontre o grupo rival, já que brigar dentro dessa masmorra seria um baita de um problema. Com tudo esclarecido, o porão da masmorra se abre e a equipe se prepara para começar a investigação. E antes de entrarem mais uma vez, o Ben-Hud lembra que a missão é apenas explorar. Eles não precisam sair derrotando monstros ou tentando limpar o calabouço. Todo mundo concorda e sem perder tempo eles iniciam uma live para os espectadores. O Yuki cumprimenta a galera, pede os 50 mil likes e avisa que o grupo Clover está indo para a masmorra acromática pela primeira vez, e tudo será transmitido ao vivo. Como a Meme é a batedora do time, o Yuki entrega a ela uma lanterna e um artefato bússola, facilitando bastante seu trabalho. Ela dá uma olhada ao redor e confirma que não há monstros por perto. A bússola indica uma direção específica, então ela veste seu manto da invisibilidade e corre para investigar. Enquanto isso, a Silk pergunta ao nosso prota como ele se sente finalmente explorando essa masmorra lendária. Mas para ser sincero, ele tá achando isso um tédio, ele não está tão empolgado quanto imaginava. A Marina acha que é só porque a missão só está começando e logo vai ficar mais divertida. Já a Silk está bem animada. No começo, ela virou aventureira só pelo dinheiro, mas depois de ouvir o Yuki falar sobre o sonho dele, ela começou a gostar de verdade da ideia de explorar masmorras por um propósito maior. Pouco tempo depois, a Meme volta e avisa que encontrou o caminho certo, mas que o lugar é muito esquisito. O tal caminho é nada mais que uma porta flutuando no meio da floresta. E bizarro, mas sem escolha, o nosso prota e o grupo atravessam a porta e vão mais fundo na masmorra. Durante a caminhada, o Yuki comenta que o Thunder Peak entrou ali 2 semanas antes e já está no 8º andar, ou seja, por enquanto a chance de encontrá-los é bem pequena. Ele reforça que o objetivo do grupo é só investigar se há algo estranho na masmorra, eles não precisam lutar, mas como sempre, ele não deveria ter aberto a boca grande dele. O caminho deles é bloqueado por uma criatura esquisita, meio peixe meio monstro,
monstro, e não tem jeito de passar sem enfrentá-la. Como o Yuki nunca viu nada parecido, ele prefere não arriscar e já começa a bolar uma estratégia. Ele pede para Rain preparar um feitiço de fogo compacto e manda Silk mirar as flechas na cabeça da criatura, e instrui Marina a usar uma crossbow. E a Marina não gosta nada disso, normalmente ela luta com uma espada, mas o Yuki quer acabar com o monstro o mais rápido possível, então uma besta é a melhor opção. E a Marina fica um pouco desapontada, já que ela queria usar a sua nova espada depois de conseguir o cargo de samurai. Porém aqui não tem tempo ruim não, minha filha. A besta também é muito maneiro. E com o plano definido, o nosso prota parte para o ataque, conjurando um feitiço de mísseis prismáticos. Assim que o monstro avança, ele dispara o feitiço seguido por um virote de besta de Marina, abrindo um buraco no peito da criatura. Rain aproveita e lança seu feitiço de fogo direto no buraco, lá ele, queimando o monstro por dentro, enquanto Silk finaliza com algumas flechas bem no meio da cabeça. Meme fica impressionada com a eficácia do grupo, eles detonaram o bicho rapidinho, e agora que o caminho tá livre, o time segue para a sala segura. Quando chegam lá, o Yuki sugere uma pausa e corta a transmissão da live. Ele pede para todo mundo fazer um balanço de recursos usados, mas tirando algumas flechas gastas na luta, o time tá bem equipado. O Yuki fica aliviado por saber que todos estão em boa forma, agora é só continuar a exploração. Antes de seguirem em frente, ainda tem uma última coisa, o baú do tesouro. É óbvio que eles vão abrir, mas o nosso prota fica na dúvida se eles devem transmitir isso ao vivo ou não. Silk lembra que se tiver algo valioso dentro, algumas pessoas invejosas podem acabar ficando incomodadas com um grupo rank C conseguindo um loot desses, e isso faz muito sentido, então o nosso prota decide abrir o baú bem longe das câmeras e dá o sinal para a Nenê destrancar. E enquanto trabalha na fechadura, a Nenê percebe que tem alguma coisa estranha. Tem uma armadilha embutida, mas isso não é problema. Ela é habilidosa o bastante para desativá-la. Pouco tempo depois, o baú se abre e todos ficam impressionados com o que vem. Ele tá cheio de joias brilhantes. O Yuki pede para Silk guardar os itens no bolso dimensional dela, e enquanto isso, ele dá uma olhada no fundo do baú. E para sua surpresa, ele encontra um anel mágico e uma coisa muito estranha. O anel parece ser útil, mas o outro artefato não mostra nenhuma informação na avaliação de Yuki. Aparentemente, ele ainda não tem atributos definidos, o que torna ainda mais interessante. O nosso prota decide que não vai fazer merda, e decide que vai mostrar isso para Ben-Hud antes de testar qualquer coisa. Já o anel, ele acha que seria perfeito para Rain, pois tem a habilidade de acalmar quem o usa, então ele dá o anel para ela. E olha só, o anel já tá funcionando. Ela só dá um leve surto quando o nosso prota se ajoelha para colocar o anel no dedo dela. O grupo então continua explorando a dungeon, e Nenê logo encontra uma escada para o segundo andar. O Yuki elogia seu trabalho como batedora, mas ela diz que só está indo bem por causa do artefato da bússola de vento que ele emprestou. E o nosso prota fica surpreso com isso, já que achava que todo mundo usava esse tipo de ferramenta para navegar pelas dungeons, mas aparentemente só ele tem artefatos de alta qualidade, e acaba achando que isso é normal. No segundo andar, eles fazem uma pausa na sala segura, né? Descansar que os caras não é de ferro. E o nosso prota pede para que todos relatem qualquer coisa estranha que tenham notado até agora. A Silk comenta que algumas partes da dungeon parecem ter mudado de aparência, além do monstro com cabeça de tubarão que enfrentaram. Mas o mais bizarro foi terem achado um baú do tesouro logo no primeiro andar. E isso não faz o menor sentido, já que todos os tesouros normalmente só aparecem em andares mais profundos. E a raridade do loot é proporcional ao perigo do andar. Ou seja, algo está muito errado. Com tantas coisas suspeitas, o nosso prota acha melhor não abusar da sorte e não irem mais fundo por enquanto, já que foi uma missão bem sucedida. Eles investigaram bastante, encontraram artefatos interessantes e não sofreram nenhuma baixa. E tudo isso estava perfeito, até eles darem de cara com o Thunder Peak. O Yuki realmente torcia para nunca mais ver esse pessoal. E claro, eles continuam os mesmos. O Barry e a Camila já chegam no modo de reclamações oficiais, jogando na cara do Yuki que ele é um ingrato, enquanto Jasmine só fica no fundo tentando fingir que não faz parte desse grupo, esses vergonha. Então o safado do Simon se aproxima e do nada diz que já que a Clover também tá na dungeon, ele vai ser legal e formar uma aliança. Só que esse merda tem uma ideia de aliança bem peculiar. Ele simplesmente manda o nosso prota entregar todas as informações e os itens valiosos que encontraram até agora. O nosso prota não acredita na cara de pau desse filho da mãe, de achar que ele aceitaria uma proposta tão absurda dessas. Mas o Barry, com aquele sorrisinho irritante, aponta que o grupo do Yuki é só de rank C, então nada mais natural do que se aliarem a um time de rank A. Na cabeça dele, o nosso prota ainda deveria estar agradecido pela oportunidade. A transmissão ainda está rolando e os espectadores já perceberam que o clima está esquentando. O Simon continua despejando as suas baboseiras e ainda exige que o nosso prota dê a ele todo o crédito pelas descobertas da missão. E o nosso Yuki
Yuki já tá sem paciência com esse porra, mas antes que ele pudesse responder, a Silk se adianta e dá uma cortada nele, chamando o Simon de sem vergonha, safado, filho de uma mãe, desgraçado por querer se aproveitar dos outros. Só que além de safados, esses merdas também são um bando de preconceituosos e não perdem a chance de destilar racismo contra a Silk, a chamando de seguidora imunda do Deus das Trevas e dizendo que uma selvagem como ela nem deveria estar ali falando. E depois disso só pra baixo, a paciência do Yuki acabou. Zoar com ele tudo bem, mas mexer com a sua família aí não. Alguém ali ia acabar saindo num caixão. O Simon tenta fingir que não disse nada demais, mas o Yuki tá sério. Ele prefere morrer a se aliar com esses merdas. E já que ele não quer ser preso e ter sangue sujo nas mãos dele, ele manda todo mundo do Clover se mandar dali, deixando os 3 narcisistas espumando de raiva. Jasmine, por outro lado, tá completamente desconfortável com essa situação. E pra piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista, tudo isso foi transmitido ao vivo. Ou seja, o mundo inteiro acabou de ver o Thunder Peak sendo abertamente um bando de safados. Agora é só esperar a internet fazer a sua parte e cancelar todo mundo. E só 2 dias depois, adivinha quem foi chamado para uma reunião com o Ben-Hur? Pois é, os safados do Thunder Peak. O Ben-Hur já chega jogando a bomba. Nos últimos dias choveram de denúncias contra eles. Primeiro, os patrocinadores acusaram o grupo de desviar dinheiros de uma missão. Depois, 2 denúncias de direitos civis do Conselho Élfico e do Reino de Welmélia por racismo contra Silk. E para fechar com chave de ouro, uma queixa oficial da própria guilda. O Ben-Hur dá a chance desse safado do Simon se explicar, mas infelizmente o bom senso foi algo que ele nunca teve. Ele simplesmente solta tipo irmão, eu não fiz nada de errado, que se foda. E ainda culpa a Clover por deixar um elfo imundo falar com ele. E esse merda mal termina a frase e já leva um socão na boca. O Ben-Hur tá putaço e nem tenta esconder. O Simon, por outro lado, ainda não entendeu o tamanho da encrenca que ele se meteu. Então o Ben-Hur explica: um time de rank A reconhecido pelo reino acabou de ser pego no flagra sendo racista com o elfo negro. E isso pode ferrar a relação do reino com os elfos. Mesmo assim, o Simon acha que é exagero, mas o Ben-Hur agarra ele pelo colarinho e manda real: ô seu lixo, você é um merda mesmo, né mano? Você não percebe o tamanho da bosta que você fez. Você pode acabar colocando tudo a perder. E por isso, o Thunder Peak vai ter que fazer um pedido de desculpas público agora mesmo. E além disso, eles podem dar adeus à licença de aventureiro. Quem sabe até mesmo do próprio reino. E finalmente a ficha dele começa a cair. O Simon tenta argumentar dizendo que sem eles ninguém vai conseguir completar a missão da Dungeon Acromática. Mas o Ben-Hur já tem a resposta na ponta da língua: eu não preciso mais de vocês, seus merdas. O Clover provou que consegue se virar e trabalha muito bem em equipe. Aliás, eles agora são oficialmente um time de rank A. O Simon fica sem palavras. Isso não pode estar acontecendo. Mas o Ben-Hur não quer mais perder tempo e manda ele sair da sala e preparar algo para tal transmissão de desculpas. Só que pedir desculpas, isso nunca. O Simon acha que não fez nada de errado e claro, ele joga toda a culpa no Yuki, porque foi por causa da live dele que tudo isso aconteceu. E ele agora quer vingança. E aí do nada, alguém chama o Simon num canto e diz que tem um plano para colocá-lo de volta ao topo. E de quebra se vingar do Yuki e do Clover. E o Simon, claro, fica muito interessado nessa proposta. No dia seguinte, Marina se encontra com o Yuki porque finalmente descobriu alguma coisa sobre aquele artefato bizarro que acharam. Ela já até sabe como usar, mas ela precisa da ajuda dele para fazer funcionar. Sem muita enrolação, ela pede para ele segurar a caixinha e pensar nela. O nosso prota faz isso e bem, a caixa preta se transforma numa katana gigante. Nisso ele fica de boca aberta, nem nos sonhos mais malucos ele imaginou que isso fosse possível. O nosso prota já tá doido de curiosidade e pede para a Marina explicar como aquilo funciona, mas ela só dá um sorrisinho misterioso e diz que é segredo, meu nobre, não vou te contar não. Alguns dias depois, o Ben-Hur junta a Clover e o resto do time para mais uma expedição na escuridão acromática. Nisso a transmissão ao vivo começa e eles pedem os 50.000 likes pra galera e avisam que já estão indo para a segunda expedição do desconhecido. O plano deles é chegar na escadaria do 3º andar e ficar de olho em qualquer coisa suspeita no caminho. E por enquanto tá tudo tranquilo, eles passam pelo 1º andar sem nenhuma treta, mas assim que sobem pro 2º andar eles têm uma surpresa, simplesmente um campo aberto vasto sem paredes e com um céu azul. As garotas piscam umas 3 vezes tentando processar, como assim eles ainda estão dentro de uma masmorra se tudo ao redor parece um campo aberto de verdade. O nosso prota, por outro lado, lembra de registros sobre os andares que imitam áreas externas, então tecnicamente não é um absurdo. O problema é que esse tipo de andar geralmente só aparece depois do 20º, e eles ainda estão no 2º, o que tá muito errado. Querendo ter uma visão melhor, o Yuki percebe que se esqueceu de trazer um telescópio, mas aqui não tem crise não, porque a Rain sabe um feitiço de visão telescópica, e sem pensar
pensar duas vezes, ele levanta ela nos ombros para facilitar a sua visão. A mina dá uma boa olhada no lugar, e no começo não tem nada demais, até que ela avista uma casinha solitária do outro lado do campo, e como é a única coisa visível no ambiente, o grupo decide ir até lá. Assim que eles chegam perto da casa, já notam algo estranho. Ela parece recém-construída, mas ficam se perguntando quem em sã consciência construiria uma casa no meio de uma masmorra. E antes que eles possam encontrar uma resposta, a porta simplesmente abre sozinha, e uma velhinha simpática aparece sorrindo como se eles fossem parentes distantes. Ela dá as boas-vindas e diz que é ótimo receber visitas, e convida todo mundo para entrar e tomar uma xícara de chá com torta. E é aí que o nosso prota sente aquele frio na espinha. Uma senhora safada morando sozinha num lugar cheio de criaturas que podem te mastigar como petisco, isso não faz o menor sentido. O golpe tá aí, cai quem quer. E o nosso prota, já percebendo a maldade, solta um riso seco. Tá bom, minha filha, se isso não for uma armadilha, eu tô pronto para sair aí apertando as mãos de goblins amigáveis, sem chance. E antes mesmo que alguém cogite aceitar a sua oferta, ele já corta: ninguém vai botar o pé dentro dessa casa. Nisso a resposta do grupo faz a velhinha suspirar, e então tudo muda. O céu escurece do nada, e a casa começa a crescer e se distorcer como se tivesse vida própria, e a velhinha safada simplesmente desaparece, dando lugar a uma jovem de beleza inumana. Ela encara o nosso prota com uma expressão que mistura desapontamento e diversão. Ela diz que ele quase caiu no truque dela, mas no último segundo ele fez a escolha certa. Nisso o Yuki engole seco, lá ele. O que quer que seja aquilo não é um inimigo aleatório da masmorra, e como se a situação já não fosse ruim o suficiente, outra figura surge. O Yuki sente o coração afundar. Ele conhece essa mulher e murmura que o nome dela é Persone, a deusa que brinca com a vida e a morte como se fossem peças de um tabuleiro. Persone sorri, claramente intrigada. Ora, seu merda, então você sabe quem eu sou, que interessante. Persone então dá um sorrisinho e oferece um joguinho. Ela diz que se ele divertir ela pela eternidade, ela promete ser uma ótima anfitriã. E isso é uma porra, o nosso prota já até esperava por uma armadilha, mas não uma dessa magnitude. Porém, é claro, ele tem uma ideia. O Yuki respira fundo, relaxa os ombros e solta um sorrisinho misterioso. Eu adoraria reencontrá-la no futuro. Nisso o efeito é imediato. É como se ele tivesse apertado um botão secreto. E a Persone apenas desiste da ideia, como se aquilo tivesse sido a resposta certa no quebra-cabeça maluco dela. Mas é claro, ela não ia embora sem deixar um presente. Ela diz que vai segurar a promessa do nosso prota. Antes que ele possa reagir, um brilho negro envolve seu rosto e ele sente uma dor absurda. E então letras negras surgem em sua pele. Uma maldição. Porém, não dá nem tempo de sentir o impacto total daquilo. Eles precisam vazar dali agora. Nisso, o nosso prota conjura um encantamento de aceleração no grupo e todos saem correndo sem olhar para trás. Eles conseguem correr até a escadaria a tempo, mas o nosso prota sente a sua mana ser drenada e ele esqueceu de usar a sua magia de recuperação, mas o importante é que eles saíram vivos. As garotas logo reparam na marca estranha no rosto do nosso prota e passam um espelho para ele dar uma olhada, e assim que ele vê, ele já saca: é o selo de Persone, e isso é uma péssima notícia. A Rain tenta ajudar a remover, mas ela não tem poder suficiente para isso, então só resta uma opção: ir até o templo assim que eles voltarem para a cidade. Mas antes de surtar, eles decidem fazer uma pausa, comer alguma coisa e tentar entender o que diabos acabou de acontecer. Enquanto mastiga um pedaço de pão seco que de repente pareceu delicioso depois de quase morrer, o nosso prota compartilha uma teoria. Ele diz que há muito tempo um aventureiro chamado Razera passou pelo Greyfield e foi lá que ele tirou a frase que fez Persone desistir deles. Mas como aquilo funcionou? E o mais importante, qual vai ser o preço disso? Ele tem um palpite: aquilo não era só um andar comum do calabouço. Provavelmente era outro reino, um lugar onde a vida e a morte ficam num loop eterno, tudo sob o controle de Persone. E o nosso prota sempre quis saber se esses portões do abismo realmente conectavam mundos diferentes. Bom, agora ele tem uma resposta. Só que tem um problema ainda maior: esse tipo de coisa não devia estar rolando no segundo andar de um calabouço qualquer. Isso tá muito errado. O nosso prota começa a ligar os pontos e de repente a ficha cai. Ele já ouviu falar de um andar igualzinho a esse, só que lá no fundo do calabouço. Tipo, bem lá no fundo. Pra ser mais exato, no 30º andar. O que significa que essas escadas não estão levando ele sequencialmente, e sim jogando para andares aleatórios. E se for isso mesmo, eles podem acabar em qualquer lugar a qualquer momento. Nisso ele quase saca o percaminho e sai dali na hora, mas a Silk segura a mão dele. Se você usar isso agora pode dar ruim, você ainda está ferrado com essa maldição. Nisso as garotas concordam que é melhor esperar um pouco, descansar, recuperar as forças e então decidir o que fazer. E como o nosso prota tá em minoria, ele acaba
guardando o pergaminho de volta na bolsa, mas ele avisa: beleza, beleza minha filha, mas se algo dar errado, eu vou dizer que eu avisei. E assim todos finalmente relaxam e pegam no sono. Nisso nosso prota, quando abre os olhos, a primeira coisa que percebe é que tá amarrado. A segunda coisa é que o safado do Simon tá ali, olhando para ele com aquela carinha de safada de que vai aprontar alguma coisa. Nisso ele já fica indignado, como diabos essa praga conseguiu seguir eles até ali. Mas antes que possa perguntar, o Simon já manda bomba. Se ele quiser que as garotas fiquem bem, é melhor ele colaborar. Por enquanto, a Camila só jogou um feitiço de sono nelas, então elas estão seguras. Mas como se não bastasse, tem mais um detalhe bizarro. O safado do Simon aponta pro colar de escravo no pescoço de Rain e explica: o dono desse colar tem um rancor absurdo do Yuki, e enquanto Rain estiver usando isso no pescoço, ela vai ter que obedecer a qualquer ordem. Qualquer ordem. Nisso nosso prota já fica puto da cara, e ele avisa a Simon que isso vai transformar ele num criminoso, mas o Simon dá de ombros. Ele tá pouco se lixando pra esse reino mesmo, porque agora não faz diferença nenhuma. Mas é claro que ele não veio só pra infernizar o nosso prota. Ele tem uma proposta: se o Yuki fizer um favorzinho pra ele, ele deixa as garotas irem embora, e o favor é simplesmente assinar um contrato ridículo. O Simon puxa um papel e enfia na cara do nosso prota. O documento basicamente diz que todas as falas racistas contra os elfos foram culpa do Clover, e que o Thunder Peak nunca fez nada de errado. E pra piorar, todo aquele hentai furry no computador do Simon na verdade é do Yuki. Nisso nosso prota quase ri da cara dele de tão ridículo que é isso. Mas quando ele se recusa a assinar, o Simon ameaça mandar a Rain fazer algo extremamente indecente, e sem escolha o nosso prota acaba cedendo. Só que esse safado do Simon não termina por aí. Ele já tava guardando o ranço do nosso prota desde o dia que ele saiu do grupo, e agora decide descontar com um belo espancamento. O Barry, que tá ali assistindo tudo, lembra Simon para não matar o Yuki, afinal ele precisa estar vivo para assinar o papel. O Simon entende, mas isso não quer dizer que ele vai pegar leve, e para deixar tudo ainda mais cruel, ele decide dar a cartada final. Ele vai mandar a Rain matar a Silk bem na frente dele. Nisso nosso prota se desespera, e sem saída ele diz que assina logo essa porcaria. O safado do Simon vitorioso se aproxima com a pena na mão, todo confiante achando que venceu, mas bem na hora que o nosso prota está prestes a assinar, boom, um terremoto gigantesco sacode tudo. O Yuki congela e o Simon também, mas aí ele se irrita e manda o Yuki assinar logo essa droga. Só que o Yuki não tá nem aí. Se um terremoto atingiu a Safe Room, significa que o calabouço está desmoronando, e o Simon acha que isso é desculpinha, até que o chão se abre debaixo dele e lava ele, Barry e Camila direto pro abismo. Nisso o resto do chão começa a rachar também, e o Yuki corre para acordar as garotas antes que caiam todos juntos, só que elas continuam apagadas. Nisso ele mete a mão na bolsa mágica para pegar um scroll de saída, e descobre que o Simon roubou enquanto ele dormia, e agora fudeu tudo. O chão simplesmente desaba de vez e todo mundo cai. Porém no meio do tombo, a Jasmine solta um feitiço e salva geral, quer dizer, quase todo mundo, porque o Simon, Camila e o Barry se esborracharam lá embaixo. Nisso o Simon começa a surtar e xingar a Jasmine por ter ajudado o Yuki, não ele. Mas agora ele tem um probleminha maior. Um bando de orcs aparece do nada e cerca todo mundo. Nisso a Jasmine dá uma de Ronaldinho e dá um pique até o Simon e recupera a bolsa mágica do Yuki. E ele nem perde tempo e já puxa um scroll do santuário e levanta uma barreira enquanto Jasmine corre para desfazer o feitiço de sono nas garotas. E assim que elas acordam, a Rain assume a barreira para segurar a bronca, dando tempo pro nosso prota ativar o scroll de saída e tirar todo mundo dali, até os merdas do Thunder Peak, porque ele é bonzinho demais pra largar alguém pra trás. E a Jasmine vendo isso solta um tipo: é sério isso, cara? Eles queriam te foder, eles merecem ficar ali. Mas o nosso prota, sendo o Yuki, não consegue simplesmente deixar geral morrer. Mas é claro que ele não contava com o egoísmo nível hardcore do Simon. Do nada, o filho de mamãe faz a Rain de refém, derruba a barreira e agora todo o resto da galera tem que segurar os orcs no soco, enquanto o nosso prota continua ativando o scroll, sem poder ajudar. Mas no meio disso, a Jasmine resolve o probleminha rapidinho. Ela chega sorrateira por trás do Simon e dá um pescotapa nele, jogando o cara no chão e libertando a Rain. Nisso o scroll está prestes a ativar, e o nosso prota grita para a Jasmine vir logo pro círculo. Só que antes dela dar um passo, o Simon simplesmente dá uma cotovelada bem na cara dela e tenta se arrastar pro portal sozinho. Barry e Camila, todos ferrados, imploram por ajuda, mas o Simon simplesmente já descartou os dois e nem olha para trás. Ele tá quase alcançando o portal quando Jasmine, ainda no chão, só levanta a mão e joga uma magia nele. Fim de jogo. Nisso nosso prota chama Jasmine de novo, mas agora não dá mais tempo. Ela só solta um sorrisinho, aceita o destino e vê o grupo sumir no teleporte. E Simon, percebendo que tá fudido, entra em desespero. Ele saca uma seringa com um líquido estranho e enfia no próprio pescoço, bem na hora que os orcs chegam.
A Jamie enviou um vídeo para o nosso prota gravado dela mesmo, dizendo que tinha pedido a ajuda do Yuki várias vezes, mas que ela não fazia ideia de quanto isso custou caro. Mesmo assim, ele sempre ajudou ela. Nisso, ela disse que o nosso prota sempre foi muito gentil e que como time, eles também tinham perdido ele. Ela admitiu que deveria ter pedido desculpas para ele lá atrás, quando ele deixou ela entrar para o time do Clover. Ela comentou que no time do nosso prota, todo mundo confia no outro como família. Nisso, ela olhou para a câmera e disse: "E aí, meu parceiro, só pra você saber, essa joia mágica aqui contém todos os poderes do Thunder Peak, no caso ela." E aí encerrou o vídeo. Nisso corta para o Clover, onde o nosso prota tá conversando com o líder da guilda. A Silk começou a falar como se estivesse lendo um testamento, dizendo que a Nini parecia estar bem arrependida do que fez. E o nosso prota só respondeu que ele errou também e que deveria ter salvado ela, porque ela salvou a pele deles mais de uma vez. E vendo toda essa deprê, Aren tentou animar ele, dizendo para ele não se culpar assim, porque ele fez o que pôde. Aí o líder da guilda veio com uma bomba, dizendo que ele nem deveria contar isso, mas que eles receberam uma mensagem de socorro da Colors Dark. De repente, eles ouviram a voz de Jimmy pedindo ajuda, e o líder disse que acha que é a Jimmy. Parece que eles estão tentando mandar um sinal de socorro. Nisso, nosso prota já se adiantou, dizendo para eles mandarem ajuda agora, porque ele tá pronto pra ir. Mas o líder da guilda tentou segurar ele, dizendo que ele mal conseguiu se recuperar direito. E o nosso prota só mandou: "Calma lá, meu filho, você acha que você tá falando com quem, hein?" Nesse, o líder da guilda desconversou, dizendo que eles nem tinham decidido se iam mandar ajuda ou não, e logo saiu de fininho. Mas o nosso prota, que a poucas ideias, nem quis saber, e declarou que ele ia sozinho resgatar a galera. E a Marina logo cortou ele, dizendo que ele não ia sozinho, porque todos ali deviam a vida para Jimmy. E a outra mina já baixou a bola dele, dizendo que ele não vai sozinho não, porque isso seria muita imprudência. Nisso, todos decidiram quase em coro que iam junto com ele. Então o nosso prota pediu para Ren chegar perto, e lançou um feitiço, e de repente o colar no pescoço dela quebrou. Todo mundo ficou de boca aberta, e a Ren comentou que nem sabia que existia um feitiço para fazer isso. E o nosso prota deu de ombros, dizendo que nem mesmo ele sabia, mas que agora ele tinha feito um pacto com a bruxa, então não conta isso pra igreja, ok? Nisso, a Ren logo deu risada, dizendo que isso não tinha graça, e a Silk perguntou se tava tudo meio mesmo com o nosso prota, e ele respondeu que por enquanto sim, tava tudo de boa, e explicou que a bruxa pálida tinha ficado interessada nele de um jeito meio esquisito. A marca no rosto dele também sumiu, então ele só virou pra todo mundo e falou: "Acabou a mamata, seus safados, bora lá salvar a Jimmy." E enquanto eles estavam se preparando, alguém de repente começou a esmurrar a porta, gritando para eles abrirem logo, porque eles sabiam que ele estava ali. Nisso, o nosso prota abriu a porta e o cara já chegou no tom: "Você devia abrir essa porta mais rápido, seu porra, porque eu sou seu gerente agora." Nisso, o nosso prota nem ligou, ele falou pra esse cara baixar a bola e não falar assim com ele. E esse cara ficou confuso e tentou dar um soco na cara do nosso prota, mas o Yuki foi mais rápido e acertou ele primeiro. Nisso, os guardas tentaram atacar o Yuki, mas os dois membros da Clover deram conta deles rapidinho. Aí o cara puxou um dispositivo e invocou a Ren, e o Yuki já sacou. Ele sabia que esse gordo safado tava por trás de tudo isso e que usou o Simon para essa magia de invocação. Nisso, esse safado tentou chamar a Ren de novo, e ela apareceu segurando uma barra de ferro. Nisso, sem pensar duas vezes, ela simplesmente meteu a barra na boca dele e derrubou o cara no chão. E ela já ia bater nesse gordo safado de novo, mas o nosso prota segurou ela. "Calma lá, minha filha, ele é um mercador importante, pode dar ruim pra eles depois." Nisso, a Ren bufou: "Calma lá, meu filho, eu só ia arrebentar ele mais um pouco, eu não queria causar confusão, eu só queria cortar o saco dele." Nisso, ela jogou a barra de ferro para longe, e então a Ren virou pro cara. E então, só de raiva, ela pegou o colar quebrado e enfiou no pescoço dele, dizendo que agora esse colar ia amaldiçoar esse vagabundo se ele tentasse chegar perto dela de novo. Depois, ela segurou a mão do nosso prota e falou que agora ela pertencia a ele, e somente a ele, deixando todas as garotas chocadas. Depois disso, o Yuki foi até o mercador e avisou que ia lançar um feitiço nele. Então ele fez uma magia e completou, dizendo que se ele chegasse perto da Ren de novo, o seu sangue ia ferver até ele morrer. Enfim, depois de toda essa treta, todo mundo se organizou para partir para a dungeon. Meme avisou que pegou todos os suprimentos médicos, e Ren disse que cuidou da comida. E o nosso prota só avisou que o que faltava mesmo era um percaminho de saída. Sem ele não daria. Aí, só para ajudar no roteiro, um cara apareceu batendo na porta, se apresentando como Lucente, um aventureiro. E logo esse Lucente já foi logo mandando papo, dizendo que eles nunca tinham se visto antes, mas que ele tinha ouvido falar que o Yuki tava precisando de um percaminho. Nisso, o nosso prota só falou que eles precisavam salvar uma garota que já tinha salvado eles. Então o Lucente entregou o percaminho e já aproveitou para dar uma mamada nas bolas do nosso prota, dizendo que ele merecia e que ele tem o que é preciso para ser um grande aventureiro. Depois que o cara foi embora e o Yuki agradeceu, a Nenê comentou que tinha ouvido falar que o time do Lucent foi todo destruído na Darkness Dungeon. Nisso, nosso prota respondeu que provavelmente era por isso que ele tinha entregado o percaminho para eles. Depois ele só completou que agora era o momento certo para eles irem para Darkness Dungeon, mas antes que eles pudessem
sair, o líder da guilda apareceu avisando que a Darkness Dungeon foi condenada a ser selada, e se eles fossem para lá, eles estariam comprando briga direto com ele. Mas o nosso prota respondeu que ele tinha porque tinha que salvar a Jimmy. Então o líder da guilda perguntou se ele conseguiria mesmo achar a Jimmy lá dentro, e o Yuki confirmou, dizendo que conseguiria, porque ele tinha juntado bastante informação sobre a Darkness Dungeon. Ela explica que ela é tipo uma coleção de dungeons espalhadas por várias áreas, ou melhor, vários mundos conectados por áreas comuns, tipo escadas, e o lugar para onde eles vão é meio que definido pelo subconsciente do aventureiro. Nisso o líder da guilda comentou que ele já tinha entrado lá com o time dele, mas que eles falaram que era a dungeon mais difícil de todas. Nisso nosso prota concordou, e explicou que era porque eles já tinham ido atrás de uma coisa estranha, e acabaram no lugar mais estranho de todos, o Greyfield. Depois ele completou dizendo que iam usar a fé em Deus para levarem eles onde a Jamie tá. Ele avisa que eles estão prontos para tudo para salvar ela. O líder então chegou perto do Yuki, então toma cuidado, seu safado, e também avisou que ia deixar uma equipe de resgate de prontidão. E o nosso prota, para aproveitar a situação, pediu para eles prepararem uns docinhos e umas bebidas para a comemoração depois. Então o líder só deu uma risadinha e comentou para ele deixar isso com ele. Depois o nosso prota chamou o pessoal: bora curtir essa missão, seus safados, mas sem vacilar. Assim que entraram na dungeon, 3 monstros apareceram. Marina foi pra cima logo de cara e o Yuki mandou uma sequência de magias. A Marina partiu o primeiro monstro no meio e Silk disparou uma flecha congelante no segundo. E para finalizar, a Rin usou uma magia para jogar pedras no terceiro. O Yuki chegou com a espada e ajudou a finalizar o resto. Eles seguiram explorando, procurando pela Jamie. Nisso a Nenê achou umas manchas de sangue no chão e disse para eles seguirem a trilha. Nisso o Yuki comentou que já sabia para onde ela tinha ido. Eles correram e o Yuki explicou que ela tinha ido para a casa do irmão dela. Quando encontraram a Jimmy, ela estava toda machucada, e aí do nada o Simon apareceu. Ele agradeceu pelo Yuki ter ido ali e poupado o trabalho dele. Nisso o Simon se aproximou e a Rin comentou que o Simon tinha usado um daqueles artefatos proibidos e basicamente virou um morto-vivo para continuar vivo. O Simon então olhou pro nosso prota e logo mandou: agora é a sua vez de ir pro Vasco. Marina não perdeu tempo e partiu pra cima, enquanto o Yuki deu aquele boost de força nela. Marina acertou o Simon, mas ele bloqueou o golpe. Na sequência, o Simon contra-atacou e jogou a Marina para trás. Mesmo assim, ela foi de novo pra cima e dessa vez ela conseguiu arrancar um braço dele, mas pra surpresa de geral, ele simplesmente grudou o braço de volta. Então o morto-vivo do Simon mandou um golpe fortíssimo, mas o Yuki conseguiu bloquear usando um pergaminho de luz. Ele gritou porque ele tinha que salvar a Jamie e partiu correndo pro ataque. Ele desviou do golpe do Simon e lançou uma magia. A Rin e a Silk entraram em cena e tentaram segurar o Simon, mas ele se soltou à força. O Yuki não parou e continuou batendo, abrindo vários cortes nele. O Simon só dava risada, dizendo que isso era perda de tempo. Ele tinha virado imortal e isso não afetava ele. E isso fez o Yuki lembrar de quando eles eram moleques. Foi então que o nosso prota lançou uma magia nova e soltou um míssil prismático que finalmente feriu o Simon. Ele tentou disfarçar, dizendo que não tinha doído nada, mas do nada o corpo dele começou a crescer e ficar imóvel. Então a Marina perguntou se ela podia finalizar o cara, mas o Yuki balançou a cabeça: não precisa, pra mim ele já tá fora de combate. Jamie explicou que aquele corte era da espada amaldiçoada do Simon e que achava que era o fim dela. Nisso o nosso prota tranquilizou: calma lá, minha filha, não é seu fim não. Ele pegou a mão dela e colocou sobre a marca do Percy. Então ele disse que não sabia porque o Percy tinha dado essa marca pra ele, mas que ele ia usar para curar ela. E então ele lançou uma magia de dissipação e o ferimento da Jamie foi fechado. Depois disso ele avisou que agora era hora de voltar. Meme avisou que era melhor eles saírem logo. A noite caiu e os monstros apareceram para atacar o Simon, que começou a gritar de dor. Marina perguntou: então ele vai ficar sozinho sofrendo aí? E o nosso prota respondeu que a partir de agora ele é só o passado. O Yuki então usou seu pergaminho de saída e antes de partir lembrou de quando eles eram amigos de infância e logo deu adeus para o seu antigo amigo. De volta à guilda, o líder já estava esperando com o veredito de que eles iam ser punidos, mas o nosso prota sorriu e disse que já sabia disso, porque eles tinham ido para aquela dungeon sem permissão e ainda tinham mexido onde não devia. E então o líder explicou que o rank deles iam cair também e que eles seriam suspensos de missões por um mês. O Yuki então arregalou os olhos: só isso, meu filho? Manda mais. Depois o líder completou, dizendo que o salário dele foi cortado por 3 meses porque ele não conseguiu segurar eles. Então ele se virou para a Jamie, dizendo que ela não fazia mais parte do Thunder Peak. Além disso, ela tá suspensa de entrar em qualquer equipe ou aceitar missões por 1 ano. E Jamie logo ficou chocada, dizendo que tinha achado que ia expulsar ela do reino. Meme então explicou, dizendo que ela entregou provas dos esquemas ilegais do Thunder Peak e deixou claro que não fez nenhum comentário racista, e isso ajudou bastante. Lá fora, a Jamie olhou pro nosso prota e perguntou se tinha sido ele que tinha
recomendar o nome dela para a guilda. E ele respondeu que talvez sim, minha filha, mas foi a guilda e o reino que decidiram aceitar ela. E então ela baixou a cabeça. O Clover não devia ter sido punido. Desculpa mesmo, mas o nosso prota só suspirou. Quantas vezes você vai ficar pedindo desculpa, essa desgraçada? Segue sua vida. Nisso a Jamie deu um sorriso sem graça, dizendo que ia pedir muitas vezes, porque ela tinha feito muita besteira. O nosso prota respondeu que sabia, mas relaxa aí, minha filha, já passou. Ela disse que odiava esse papo, e que odiava ainda mais por ter se aproveitado da bondade dele por tanto tempo, e por ter chantageado ele também. Nisso ela olhou pra ele e perguntou se ele achava que ela podia mudar, e o nosso prota respondeu: você já tá mudando, minha filha, olha só essa conversa que a gente tá tendo. E completou que talvez se ele tivesse falado melhor com todo mundo antes, as coisas poderiam ter terminado de outro jeito. Então a Jamie segurou a mão dele e falou que ele não tinha feito nada de errado. Ela, o Simon e o Thunderpeak é que fizeram. O Yuki então recomendou: vai pra casa, minha filha, o seu irmão tá esperando. Ela sorriu, agradeceu por tudo e foi embora. O nosso prota então olhou para o céu e ficou pensando que ele também deveria ir pra casa. O pessoal deveria estar esperando por ele. E quando ele chegou, ele foi recebido com uma festa e muita alegria. Yuki encontra Memar e logo já chega com o papo reto. Ele quer convidar a Nenê para se tornar um membro fixo da Clover. Memar curte a ideia, mas ela pergunta se ele tem certeza que a Nenê vai dar conta do trampo. E o nosso prota nem pensa duas vezes e diz que ela tá mandando tão bem que ele até se esqueceu que ela era temporária. E já que ele tá tão certo disso, a Memar já se anima e fala que vai agilizar a papelada. Mas o nosso prota resolve dar uma segurada e diz que precisa dar resposta de Nenê antes de fechar o negócio. A Memar, por outro lado, acha que não tem a menor chance dela recusar. E por coincidência, ou nem tanto, a Nenê já tava ali ouvindo tudo na encolha. E ela até tenta se justificar, dizendo que só veio entregar uma mensagem pro nosso prota. Mas a Memar não deixa barato e já dá um sermão nela por ter espiado tão mal a conversa. Mas como a mina já tá ali mesma, o Yuki pergunta se ela quer entrar oficialmente pro time. E ela aceita na hora, toda empolgada. E Memar, feliz da vida pela amiga, já chega dando aquele abraço apertado, mandando ela dar o seu melhor junto com o grupo. Ai ai. Na saída do escritório de Memar, o nosso prota lembra da tal mensagem que a Nenê veio entregar. Ela passa para ele uma carta de Silk e assim que ele lê, ele já entende tudo. Mas o nosso prota só responde que eles precisam dar um pulo na casa da Jamie. Por lá, a Jamie tá no meio de uma missão quase impossível: organizar a bagunça absurda do escritório do Ben-Hur. E quando o nosso prota chega, ele já manda real que tá impressionado, porque até o próprio Ben-Hur tinha desistido de dar um jeito naquele lugar há anos. A Jamie, sem tirar os olhos do trabalho, aproveita para agradecer de novo o nosso prota, porque sabe que foi ele que deu a dica de ela conseguir esse emprego. E ele até finge que não teve nada a ver com isso, mas a Jamie não é boba e sabe que foi ele. Com a suspensão de 1 ano, qualquer grana extra já tá ajudando demais. Depois dessa conversa aí, ela pergunta o que trouxe o Yuki até ali, e ele explica que a Silk quer falar com ela. A Jamie já fica toda intrigada, sem entender o motivo, mas ela topa passar na base depois do expediente. Quando o dia finalmente acaba, eles começam a caminhada de volta, e o frio do inverno pega pesado, e o Yuki lembra da sua cidade natal, onde nevava bem mais do que ali. Ele conta que vivia brincando de guerra de bola de neve com o Simon, quando eles eram crianças, e essa lembrança bate forte, deixando ele meio pra baixo. A Jamie e a Nenê tentam animá-lo no caminho. Quando chegam na base da Clover, o nosso prota pede para as duas entrarem primeiro. Elas acham esse comportamento dele meio suspeito, mas fazem o que ele pede. E assim que colocam o pé pra dentro, surpresa, todo mundo organizou uma festa de boas-vindas pra Nenê e a Jamie. A sacada de Silk foi mandar a Nenê numa missão aleatória para que ela não suspeitasse de nada. A Nenê, claro, ficou super feliz por finalmente ser um membro oficial da Clover, mas a Jamie, bom, ela não sabe muito bem como reagir. O nosso prota nunca perguntou se ela queria mesmo entrar, então ele começa a se perguntar se meteu os pés pelas mãos. Mas a real é que esse nem é o maior problema agora. Jamie fica feliz que o nosso prota convidou ela pra festa, mas no fundo sente que não merece tanta consideração depois de tudo que aconteceu. Afinal, os outros membros do Thunderpeak fizeram muita coisa errada, e na maior parte do tempo ela só ficou assistindo sem reagir. Mas o pessoal logo cortam essa bad vibes dela, e dizem que não tem motivo para culpá-la, porque no fim das contas foi a Jamie quem salvou todo mundo do Simon e da galera dele quando mais importava. Eles devem suas vidas a ela, e além disso ela é uma veterana experiente, então ter ela na equipe seria uma baita adição. Esse nosso prota só quer fazer um harém cada vez maior, e se ele não me engana não. Sem mais delongas, eles iniciam a festa de boas-vindas. Todo mundo se senta para aproveitar o banquete, e o Yuki se prepara para fazer um brinde em homenagem a Jamie e a Nenê. Só que antes dele levantar o copo, a Marina já solta uma dúvida. O time se chamava Clover porque eram 4 membros, mas agora eles são 6. Será que existe um trevo de 6 folhas? E o nosso prota tá pouco se fudendo pra isso agora, ele quer mais é beber. Então a Jamie resolve essa questão na hora. Ela diz que existe e no significado das flores
flores, ela representa a glória. A Marina já fica toda impressionada com o conhecimento da Jamie sobre flores e acha que glória é um ótimo símbolo para o time. Com isso, todo mundo ergue os copos e brindam ao novo Clover. Mais tarde, o nosso prota se oferece para acompanhar a Jamie até a casa dela. No caminho, ele começa a pensar no passado e solta do nada que quando chegou na cidade pela primeira vez, meio que admirava a Jamie. Ela fica toda surpresa, mas ele explica que ela tinha uma vibe de garota da cidade e que pros olhos de um cara do interior como ele, parecia ser super sofisticado. Hoje em dia, claro, ele já perdeu essa inocência, mas a Jamie lembra que achava ele bem mais fofo naquela época. Afinal, ele nunca tinha pisado numa cidade antes. Ele mal sabia usar as bombas de água e se perdia fácil nas ruas. O Yuki se sente meio idiota lembrando dessa frase e tenta mudar de assunto, mas aí acaba mencionando o Simon, o que estraga o clima de novo. A Jamie percebe e pergunta se ele ainda pensa nos velhos tempos. O nosso prota admite que tem muitas memórias boas com a Thunder Peak, mas sabe que nunca mais vai reviver aqueles momentos, porque o Thunder Peak simplesmente não existe mais. No fundo, ele sente que isso é culpa dele. A Jamie, no entanto, não deixa seu marido se afundar nessa bad vibes. Ela diz, para a surpresa de todo mundo, é claro, que a culpa não foi dele. O problema foi que aos poucos o resto da equipe ficou cega pro que o Yuki fazia pelo grupo, e mesmo que ele tivesse tentado explicar tudo, ninguém teria escutado. O Thunder Peak estava fadado ao fracasso desde o início. Mesmo assim, a Jamie pede uma chance de recomeçar. Quando a suspensão dela acabar, ela promete dar o máximo pelo time e não repetir os mesmos erros. Depois de deixar a Jamie em casa, o nosso prota volta para o quartel-general, mas ao chegar lá, ele só encontra Rain. Ele pergunta onde tá todo mundo, e ela explica que a Silk e a Marina foram ajudar a Nenê a pegar as coisas dela na casa de Memar. O Yuki acha isso muito estranho, já que podiam ter esperado até de manhã, mas a Rain responde que a Nenê queria resolver isso logo. E antes delas saírem, elas acabaram decidindo quem ia ficar com a parte mais chata da faxina. Então elas jogaram pedra, papel e tesoura, e a Rain acabou perdendo. Então sobrou pra ela ficar e cuidar da bagunça. E vendo isso, o nosso prota se oferece pra ajudar. Ele arregaça as mangas e começa a secar os pratos enquanto a Rain lava. Depois de alguns minutos nesse esquema, a Rain solta uma brincadeirinha. A gente tá parecendo um casalzinho recém-casado. E o Yuki fica tão assustado com essa palavra casado que ele quase deixa o prato cair no chão. Nisso a Rain faz um biquinho e reclama que ele não precisava reagir assim. Aí na maior cara de pau, a mina simplesmente pergunta se ele gostaria que ela fosse sua esposa. E sem hesitar, o nosso prota já solta um "eu adoraria". Caralho, mano, isso tá parecendo um dorama, tá bom demais. Ele logo já pega na mão dela, mas aí os neurônios dele parou de funcionar e ele travou, sem saber o que fazer em seguida. A Rain, sem paciência com esse nerd, já toma a iniciativa e beija ele, mano. E ela logo manda: "É assim que eu me sinto". Mas antes que o Yuki possa responder, a galera chega em casa e pede ajuda para carregar as coisas de Nenê. Algumas semanas depois, a suspensão da Clover finalmente acaba, e o Yuki vai até a guilda para falar com a Memar. Ela pergunta se ele veio escolher alguma missão, mas ele diz que só queria dar um oi. Porém, pelo olhar dela, dá pra ver que tem algo interessante rolando. A mina então se inclina para contar os detalhes. Essa informação ainda não foi divulgada, mas eles descobriram um novo calabouço perto do Lago da Chuva. Faz mais de 10 anos desde a última vez que encontraram um desses, então é uma bomba de novidade. Ela sugere que a Clover aproveite isso para fazer um grande retorno, já que explorar um calabouço inédito com certeza vai gerar um baita burburinho. O nosso prota já logo gosta da ideia, mas ele acha estranho receberem uma oportunidade dessas logo depois da suspensão. Tá bom demais pra ser verdade. Memar explica que como o Yuki e os outros fizeram um trabalho incrível investigando a escuridão acromática, a Academia Real achou que eles eram perfeitos para essa nova missão. E o pedido vem diretamente do reino, então a recompensa vai ser absurda. O Yuki fica honrado em receber uma missão tão grande, mas ele sabe que não pode tomar essa decisão sozinho, e então ele avisa que vai dar uma resposta assim que conversar com seu time. Mais tarde, ao voltar para casa, ele encontra a Marina na mesa, polindo um equipamento. Ela olha para o nosso prota por um segundo e já saca que ele encontrou algo grande. O Yuki confirma e pergunta pra Marina onde tá todo mundo, porque precisa falar com ele sobre uma parada muito importante. Então a Marina responde que a Rain tá no banho, a Silk tá no quarto e a Nenê saiu pra fazer compras, então vai demorar um pouco até que todos possam se reunir. E como ainda falta um tempo, o Yuki decide esperar até a hora do jantar para contar a novidade. A Marina diz que vai dar um pulo na guilda rapidinho, porque a Jamie disse que tem algo legal para entregar pra ela, mas promete que vai voltar a tempo do jantar. Nesse momento, a Rain sai do banheiro e dá um oi pro nosso prota, ainda com o cabelo todo molhado. Ela senta e pede pra ele secar o cabelo dela. O Yuki, é claro, não vê problema nisso e começa a ajudar. E enquanto ele tá ali concentrado, a Rain solta: "Você encontrou uma missão nova, não é mesmo?" O Yuki fica impressionado com a intuição dela. Como é que elas sempre conseguem perceber só pelo rosto dele? Mas ele confirma que
que sim. E antes que possam continuar o papo, ele diz que a Rain precisa aprender a secar o próprio cabelo. A Rain dá de ombros e fala que sabe fazer isso sozinha, mas dessa vez queria que ele fizesse pra ela. Quando ele termina, ela avisa que vai tirar um cochilo. Então o nosso prota lembra ela de se cobrir bem, pra ela não pegar um resfriado. E aí a Rain já solta: se você tá tão preocupado, seu safado, por que você não veio me ajudar a me manter aquecida? Eita! Então o nosso prota, é claro, já travou na hora, enquanto a Rain sai rindo, claramente só zoando com ele. Eu não sei não, mano, por trás de toda a brincadeira tem alguma verdade. Pouco tempo depois, a Silk aparece com 2 canecas de chocolate quente, já que o clima tá frio. Então eles se sentam para beber juntos, e só pelo olhar do nosso prota, a Silk já percebe que ele encontrou uma missão interessante. Ele ainda não entende como todo mundo saca essas coisas tão fácil, mas ele resolve contar logo. Ele explica que descobriram um novo calabouço e que chamaram a Clover para investigar. A Silk acha que essa é uma baita chance pro grupo, mas diz que a decisão é dele, ele é o líder afinal. Mas só pelo brilho dos olhos dele, ela já sabe que ele quer aceitar. O Yuki admite que tá bem empolgado e diz que vai voltar à guilda para pegar os detalhes da missão. E enquanto isso, ele pede para a Silk checar se eles têm suprimentos suficientes para uma exploração. A Silk topa ajudar, mas ela também pede um favor. Para aproveitar que ele já vai pra guilda, ela pergunta se ele poderia falar com Jamie. O Yuki não vê problema nisso, mas lembra que Jamie não pode ir na missão por causa da sua suspensão. A Silk ri e explica que não é sobre isso. Ela tá organizando uma festa para comemorar o fim da suspensão da Clover e quer convidar a Jamie e o irmão dela. E o nosso prota diz que tudo bem, mas antes que ele possa sair, ela já mete o louco. Ela pede pra ele mimar um pouco ela também, senão ela ia ficar com ciúmes da Rain. E o nosso prota de novo só congela, mas a Silk só ri e manda ele ir logo pra guilda. O Yuki finalmente topou a missão e todo mundo do Clover sobe na carroça e parte para a cidade de Duna. A Marina tá empolgadíssima, afinal essa é a primeira missão depois da confusão na masmorra cromática. A Silk, que tá sempre no modo seriedade nível máximo, avisa que ela precisa levar essa missão a sério, e a Marina garante que tá levando, mas convenhamos, é difícil não se animar com a chance de explorar uma nova masmorra. No meio do caminho, a Silk já solta que é até legal visitar lugares novos, e todo mundo concorda. E a Silk, que tá mesmo de olho no loot, pergunta se a Duna tem artefatos interessantes, e o nosso prota acredita que sim, ainda mais porque Samutaria, o país vizinho, é famoso por sua alquimia. E depois de uma longa viagem, eles finalmente chegam a Duna, e cara, que cidade incrível, meu mano. O Yuki até sugere que eles explorem depois de se acomodarem. Enquanto andam, a Rain percebe que essa cidade tá cheia de aventureiros, e o nosso prota explica que deve ser por causa da nova masmorra, que atraiu gente de tudo que é canto. E a Rain pergunta como ele sabe disso, e o nosso prota aponta que 3 caras estão usando mantos cheios de detalhes. Eles são de Samutaria, ele explica. Esses padrões representam as famílias deles. Lá a linhagem é coisa séria, e a Marina acha esses mantos estilosos e já pede para o Yuki fazer uns pro grupo. E ele até curte a ideia e já sugere até botar um encantamento útil neles. Na guilda dos aventureiros, o nosso prota decide que ele e Silk vão falar com o mestre da guilda, enquanto o resto do grupo explora a cidade e tenta pescar informações. Lá dentro, eles conhecem Manuel, e o Yuki e a Silk se apresentam como líder e sublíder do Clover, e Manuel fica impressionada com o jeito educado deles. O Yuki já entendeu a missão quando falou com o Benhood, mas quer confirmar alguns detalhes antes de botar a mão na massa. Ele pergunta sobre mapear a masmorra, e o Manuel explica que não é obrigatório, já que a guilda vai mandar alguém depois para fazer isso direitinho. Nisso, a Silk, que tá sempre esperta na malandragem, quer saber como funciona a divisão dos itens que encontrarem, e a Manuel responde que eles podem ficar com tudo, mas que precisam passar os itens por um processo de identificação só para garantir que nada de perigoso vai parar nas mãos erradas. Nisso, o Yuki observa Manuel meio desconfiado. Ele não é do tipo que confia fácil, e o Manuel percebe, mas não leva isso pro lado pessoal. Ela já até entende, já que é a primeira vez que eles se encontram. Nisso, o Yuki então se levanta e se desculpa pela desconfiança, mas o Manuel só dá risada e diz que tá animada para trabalhar com ele e seu grupo. Quando o Manuel pergunta quando eles planejam começar, a Silk responde que será em 3 dias, para eles descansarem e se prepararem direito. A Manuel acha isso uma boa decisão e comenta que agora entende porque o Benhood confia tanto neles. Aí vem a surpresa, a Manuel conta que tem uma longa história com o Benhood e que fez parte da primeira equipe que entrou na escuridão acromática. E mais ainda, ela era amiga próxima do tio do Yuki. Para deixar tudo mais tranquilo, a Manuel garante acomodações para eles em Duna e entrega um mapa do caminho até lá. Nisso, o Yuki agradece e Manuel só responde com um sorriso. É sempre um prazer ajudar, meu mano, tamo junto. Nisso, depois da reunião, a Silk e o Yuki caminham de volta para a guilda, onde
dia encontrariam o resto do grupo, e no caminho a Silk logo soltou um suspiro de alívio e admitiu que estava tensa demais para falar com o Manuel. E quando eles chegaram na guilda, eles perceberam que tinha um barraco rolando. A Marina e o resto do grupo pareciam ter se metido em uma confusão com os Samutarianos, que haviam visto antes, e o bar inteiro só assistia, esperando para ver no que ia dar. A Marina gritou para que a deixassem em paz, mas como os Samutarianos não falavam a língua dela, eles entenderam aquilo como um insulto à linhagem de suas famílias, e já se preparavam para a briga. Mas antes que alguém saísse na porrada, o nosso prota chegou e tentou entender o que tinha acontecido. Nisso a Nen explicou que os caras estavam insistindo para que ela servisse bebida para eles, e para evitar o pior, o Yuki resolveu apaziguar a situação, e como sabia um pouco da língua deles, tentou explicar que a Marina e as outras eram suas amigas, e não servas. Só que o nosso prota se enrolou nas palavras, e acabou dizendo que elas eram as suas esposas, e que ele dormia com elas todas as noites. Nisso o ar inteiro ficou em silêncio, quem não ficaria, não é mesmo? E os Samutarianos arregalaram os olhos, e do nada simplesmente recuaram, desistindo da briga. O público que assistia a cena se dispersou, e tudo voltou ao normal. A Silk, confusa, não conseguiu entender o que tinha acabado de acontecer, e no caminho para a pousada, o nosso prota explicou que em Samutari as mulheres não tinham direitos e eram vistas como propriedade dos homens, ou seja, misoginia. Os caras acharam que tinham direito de mandar em Marina e nas outras. A Silk ainda não entendia porque eles saíram correndo depois do que o Yuki disse, e ele explica que pelas leis dos Samutarianos, tentar tomar a esposa de outro homem era um crime grave e podia levar à perda de todos os seus bens. Nisso a Marina cruzou os braços e refletiu que talvez fosse melhor o grupo ter roupas combinando, assim todo mundo já saberia que estavam com o Yuki e evitariam confusão com os Samutarianos. O Yuki revirou os olhos, dizendo que entendia a lógica, mas ele não gostava da ideia de possuir alguém. Nisso finalmente eles chegaram à pousada e foram recebidos por Fina, a dona do lugar, que os saudou calorosamente e garantiu que cuidaria deles durante a sua estadia, e se precisassem de qualquer coisa era só chamá-la. O nosso prota se apresentou como líder do Clover, mas a Fina já sabia quem ele era e revelou que era fã do grupo. Nisso a Silk olhou para o redor e comentou que o lugar era incrível, destacando a energia dos espíritos ali, que era super estável, quase como um santuário. A Fina, feliz com o elogio, avisou que não precisavam se preocupar com os custos, pois a guilda cobriria tudo. Além disso, informou que a pousada havia sido reservada exclusivamente para eles, pois o Ben-Hur achou que a Silk poderia ficar meio desconfortável com os estranhos por perto. Nisso a Silk logo soltou um suspiro de alívio e agradeceu. A Fina então disse que eles poderiam escolher qualquer quarto para descansar, e depois de um dia cheio de tretas e momentos embaraçosos, o grupo finalmente pode relaxar um pouco. Fina estava animada para mostrar a principal atração da pousada, um jardim no terraço com uma fonte termal. Ela explicou que era ótimo para relaxar e ainda fazia bem para a pele, então eles poderiam aproveitar quando quisessem. A Nen ficou empolgada com a ideia, mas o Yuki e o resto do grupo ficaram visivelmente apreensivos, já que não faziam ideia do que era uma fonte termal. A Nen então tentou tranquilizá-los, explicando que se tratava apenas de um banho com água quente que vinha diretamente do solo, mas isso só aumentou a desconfiança deles. Para eles parecia algo perigoso, como se pudessem acabar sendo cozidos vivos. Mesmo assim, a Nen insistiu que era seguro e sugeriu que entrassem todos juntos para perder o medo. E depois do choque inicial, o grupo acabou relaxando e aproveitando a experiência. Mais tarde, todos se reuniram na sala de jantar. A Marina estava adorando a comida e a Fina comentou que ela poderia pegar mais se quisesse. Além disso, mencionou que havia assistido às transmissões das masmorras e percebeu como Marina aproveitava bem as refeições. E isso a deixou completamente envergonhada, pois ela nem sabia que havia sido gravada comendo, mas apesar disso, ela não recusou uma segunda rodada de comida. Na manhã seguinte, o Yuki reuniu o grupo na sala de estar para revisar os detalhes da missão do dia seguinte. Como iriam explorar uma nova masmorra que surgiu perto da cidade, o plano era semelhante ao que fizeram na escuridão acromática. Transmitiram a missão ao vivo enquanto tentavam avançar o máximo possível. O objetivo inicial era chegar no 5º andar, pois a partir desse momento a masmorra provavelmente seria aberta ao público. Por enquanto, tudo que sabiam era que o 1º andar parecia ser um tipo de esgoto subterrâneo, o que indicava o tipo de criaturas que poderiam encontrar. Além disso, havia uma competição entre 3 equipes para ver quem conquistava a masmorra primeiro, mas o nosso prota deixou claro que não queria se envolver nessa disputa. As outras equipes tinham bem mais experiência e ele não via sentido nenhum em colocar ninguém do clube em risco tentando acelerar as coisas. O nosso prota pergunta se alguém tinha dúvidas e a Marina logo
levantou a mão querendo saber qual vai ser o ritmo dessa exploração, e ele explica que no primeiro dia o foco é encontrar a escada para o segundo andar. Depois disso, eles precisam explorar o primeiro andar com calma, coletando o máximo de informações, o tamanho do lugar, os monstros que vivem lá e se há outra saída. Além do mais, por causa de uma cachoeira perto da masmorra, o artefato de navegação do Yuki não vai funcionar, então a Nen vai ter que guiar o grupo dessa vez. No dia seguinte, eles chegam à entrada da masmorra e dão de cara com Manuel, que aponta para uma cabana próxima e explica que ali será o centro de comando, onde também estão algumas pessoas da Academia Real. Ela avisa que vai acompanhar a expedição do grupo de lá. O Yuki então pergunta como ela consegue sinal a essa distância, e ela explica que normalmente não teria, mas a academia trouxe um dispositivo mágico para resolver isso. Só que, para ser sincera, ela não faz ideia de como esse troço funciona, mas ela nem se importa, desde que ele continue ligado. A Marina, curiosa, pergunta se a masmorra tem nome, já que não sabe como chamá-la. A Manuel explica que ainda não foi batizada, porque ninguém sabe o que tem lá dentro, mas quem sabe, se Clover fizer um bom trabalho, eles podem até ser os responsáveis por dar o nome a ela. Na entrada, o grupo se alinha, um pouco nervoso, já que faz tempo desde a última grande exploração deles, mas ao mesmo tempo a empolgação toma conta. Tudo está pronto e o nosso prota inicia a transmissão ao vivo, e a audiência começa a lotar no chat, querendo saber qual é a missão do dia. A Marina assume a apresentação e avisa que eles estão prestes a explorar uma masmorra novinha em folha em Duna. Faz mais de 10 anos desde que uma nova apareceu, então todo mundo tá curioso para descobrir o que tem lá dentro. E antes de entrar, eles se encaram, respiram fundo e dão as mãos. É hora de uma nova aventura começar. E esse, meu mano, foi o resumo do episódio 10 desse anime aí, meu mano. E eu sinto lhe dizer que esse foi o último episódio que eu vou trazer aqui, rapaziada, porque esse anime aí vai ter 24 episódios seguidos e eu não vou ter tempo de trazer ele. Semana que vem vai ter muita novidade aqui no canal, então não deixa de acompanhar, porque vai ter muitos animes novos que eu vou trazer aqui na próxima temporada, e por causa disso eu não vou ter tempo de editar esse anime. Sinto muito de verdade, mas muito obrigado pra quem continuou acompanhando até aqui, pra quem assistiu até aqui e acompanhou. E claro, eu sempre vou ser muito grato a esse anime aí, mano. Ele me deu muito retorno e fez o canal crescer muito, mano. E foi por causa dele que eu consegui bater os 1000 inscritos, consegui alcançar os 8 agora, né? Ele cresceu meu canal de verdade, então é claro que eu vou ser sempre muito grato a ele, mano. E é isso, né? Quando eu puder finalizar ele um dia, eu vou finalizar, tá? Enquanto isso, fiquem aí comigo pra próxima temporada, porque vai ter muita novidade. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se quiser aí, deixa o seu like e tamo junto, meu mano. Falou! O Drezinho Animes ama você.